isso aí, velhos e velhas, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o podcast Jogo Velho, podcast sobre retro games que faz parte da revista Jogo Velho. E jogando aqui comigo... Olá, eu sou a Sora. Daqui é Eiji Tasaka, o velho. Diretamente de São José de Seridó, Ítalo Shanka. Então coloca uma hora no Super Nintendo aí que a gente vai falar de Super Mario World. Jogo Velho Podcast. Galera, a gente tá jogando esse jogo chamado podcast usando o Game Shark, vocês perceberam, né? Tá gravando já, galera, tá rolando já. Ah, era pra responder? Responde aí. Capcioso. Sabe por quê? Sabe por que eu tô falando isso? Se vocês pararem pra analisar, a gente tem poucos episódios, a gente só falou de tema que todo mundo gosta, cara, só jogão, cara. Então a gente tá jogando com Game Shark, por isso que o pessoal tá curtindo pra caramba, além da nossa qualidade de conteúdo, claro. A gente tá escolhendo pautas sensacionais e o episódio de hoje não fica pra baixo, né? Inclusive, eu acho que é um dos mais aguardados, hein? Inclusive, eu acho que depois desse episódio de hoje, somando com Donkey Kong que a gente fez, Country, somando com os jogos da Marvel vs Capcom, da franquia Capcom Versus, somando com o Cast of Illusion, com o Mario 64, se a gente fizer a lista na semana que vem, pronto, fechou a trinca aí dos jogos mais incríveis, cara. Bom, já fiz minha referência de lista do episódio, já tô livre, não preciso mais me preocupar com isso. E agora a gente vai começar a falar de um dos jogos mais importantes da história dos videogames. Eu não vou dizer que é o mais importante da franquia Super Mario, porque eu acho que isso é um pouco complicado, mas é o mais popular, vocês concordam comigo? Sim, um dos mais populares, junto com... Não, quero saber, Sora, sai de cima do muro, é o mais popular ou não é? Caramba, porque eu fico em dúvida dele com o Mario Bros 3, que também é popular pra caramba, né? Pois é, por isso que eu tô querendo jogar a batata quente. Eide, você acha que é o jogo mais popular do Mario? Ainda, até hoje? Eu acho que foi porta de entrada pra muita gente. Exatamente, Ítalo, você? Ele é o mais popular, o mais conhecido e o mais jogado, não tenho nem dúvida. Tenho certeza que é o Mario que eu mais joguei na minha vida. De todos os Marios, inclusive do 64, que é um jogo que eu tive o console, eu não tive o Super Nintendo. Mas eu tive o Nintendo 64, eu tenho Super Nintendo hoje, né? Não tive na época. E falei com paixão do jogo há pouco tempo e tal, mas o Super Mario World foi o que eu mais joguei, cara. Sem dúvida nenhuma. E sabe por que eu pego essa referência de que é o mais popular? Vou ensinar um exercício pra vocês. Talvez o Wade não, que o pai dele é gamer e tal. Mas pensa na mãe de vocês. Se você falar pra sua mãe Super Mario, o que vai vir na cabeça dela? Vai vir Super Mario World. A minha, pelo menos, vem Super Mario World. Então, eu acho que essa é a melhor forma de descobrir o que é popular, o que não é. Pegando a galera que não é do meio e vendo qual a referência que eles têm. Eu acho que Super Mario World é o principal, assim, na cabeça das pessoas, apesar de ter muitos elementos que... Mas será que isso não depende da idade da pessoa? Essa analogia aí? Sim, depende, porque o meu pai, por exemplo, se falar de Mario, ele vai lembrar lá daquele primeiro Mario Bros. Qual primeiro? Aquele de plataforma que tinha que matar os bichinhos lá? Isso, de plataforma. Não, mas o Super Mario Bros ou o Mario Bros? É, Mario Bros, né? Sem Super. É porque o Mario Bros, na verdade, era um jogo vertical. É o Super Mario Bros, é. Ah, beleza, o primeiro Ele vai lembrar daquele Super Mario Bros, que é o que ele teve mais contato. Ele não é gamer, assim, mas como era muito popular videogame na época, ele chegou a conhecer. Ah, mas é porque a música a primeira fase daquele jogo é emblemática, a música, né? Demais. Tanto que muitas vezes eles até repetiram aquele início, né? Até sim. Vem aquele gombazinho, com aquelas 3 caixinhas no início. É tão icônico que é quase repetido sempre. Eu acho que a gente vai, no fim do episódio, chegar a uma conclusão quanto a isso. A gente tá fazendo esse episódio de Super Mario World porque a gente tá com a revista Jogo Velho impressa. A primeira edição que tem Super Mario World de capa, gente. Eu acho que não podia ter tema melhor pra isso, né? Pra estrear essa edição tão histórica do Jogo Velho. E nada melhor também do que fazer um podcast sobre isso pra poder animar vocês pro tema. E digo mais, se quiserem se aprofundar mais depois de ouvir o podcast, garanta sua edição da revista Jogo Velho impressa, que tá muito mais detalhada, muitas imagens, vocês vão gostar demais e vão conseguir ver tudo que a gente tá comentando aqui na revista. Vou começar então com aquela típica pergunta que eu adoro fazer, que eu acho que é a melhor forma de transportar a gente e os ouvintes pro passado, que é perguntando, e eu vou perguntar hoje pro cara que eu acho que tá mais empolgado de gravar esse episódio, que é o Ítalo. Ítalo, você lembra da sua primeira experiência com o Super Mario World?
Você já falou aqui, né? A gente já sabe, mas conta de novo, pessoal, aí. Pra eu lembrar da minha primeira experiência com esse clássico supremo dos videogames, eu tenho que voltar para a minha querida São José do Seridó, comecinho dos anos 90, a cidade... Calma aí. Deixa eu pegar a sanfona aqui, um minutinho. Quando a cidade nem calçamento tinha, parecia mais um sítio. Tem hoje? Tem, traíra. Ah, tá. O vento batendo nas árvores, aquele cheiro de terra. Não era molhada, só terra seca. E Sandy Júnior. eu com meus 3, 4 anos, saindo com meu pai, caminhando por a cidade com seus pouco mais de 3 mil habitantes, indo até o novo comércio que surgia em São José do Seridó naquela época. Eu não fazia a menor ideia do que era. Quando cheguei lá, meu pai, o plano dele primeiro era: vou colocar ele num lugar que eu não preciso cuidar dele. Ele vai ficar lá parado e os outros vão olhar pra ele. Quando der a hora que a mãe dele sair do trabalho, eu vou buscar. E deu certo. Meu pai me levou para a locadora do seu Jorge Chaves. Comecinho dos anos 90. Era a estreia das locadoras de videogame em São José do Seridó. Assim, Não vai ser hoje que a gente vai conhecer a quarta locadora, né? Vai Ainda ficar pra não. próxima, né? assim Entendi, que eu tá bom. piso na locadora, que era improvisada, eram algumas TVs de tubo com Super Nintendos na garagem da casa do sogro dele. Totalmente improvisado. Uma garagenzinha com os videogames que eu entrei lá. Foi a primeira cena que eu vi de um videogame na minha vida. No piloto você contou isso, que foi seu primeiro contato com videogames, foi o primeiro contato com o Super Mario. A primeira loucura. tela em movimento de um videogame que eu vi na minha vida foi aquela tela de Press Start do Super Mario World, com o Mario correndo com o Ió, jogando cascos e o nome Super Mario World, assim, gigante na tela. Aí foi paixão à primeira vista. E você tinha aquela, como a gente descobriu há pouco tempo, a gente tá descobrindo um pouquinho, aos poucos, né, toda a cultura de Seridó. Descobriu há pouco tempo que existiam as gangues das locadoras, né? E existiam as regras também das locadoras. Você era da gangue do seu Jorge a princípio, né? Não podia ir nas outras, cair na porrada, brigava. E pra começar tinha que jogar só Super Mario World, não podia jogar outro jogo por um ano, não é isso? É, Super Mario World, ele era o primeiro jogo de 90% das pessoas que iam começar a jogar videogame em São José. Porque locadora era uma coisa recente, tipo, ninguém tinha videogame em casa, ele chegou assim já durante a geração 16-bit, então tinha que ter um jogo pra ensinar a galera a jogar. E esse jogo era Super Mario World. Quando você chegava na locadora, tanto o dono quanto as pessoas que jogavam diziam: ah não, você vai jogar o Mario. Aí alguém sentava com você, alguém mais experiente, e jogava primeiro, lhe mostrando como eram os botões, tudo que você precisava saber. Aqui corre, aqui pula. Um cara jogava primeiro ensinando, depois você jogava com o auxílio de uma pessoa, aí jogavam juntos, e esse processo aí rendia. Eu devo ter passado um ano jogando só Super Mario World, até pegar o jeito. Eide, você consegue imaginar essa realidade onde a criança chega com dinheiro pra pagar e o dono fala: não, você vai jogar isso? Isso é muito surreal, cara. Aqui no Rio de Janeiro, você chegava com dinheiro, com 6 anos você jogava Mortal Kombat, cara, cabeça voando, sangue. E o cara queria ganhar dinheiro, não tava nem preocupado com o que você jogava. Dependendo do bairro que você tá, se o moleque ainda xinga o dono da locadora, velho. Rio de Janeiro. Pois é, cara, volta com o pai armado e tudo. Aqui é totalmente diferente. Aí volta de facão, é isso? Como é que é? Acho que é. O próprio dono ensinava a galera a jogar videogame. Sentava com Legal. você e você não pagava, viu? Enquanto ele tava lhe ensinando. Só depois que você pegasse o jeito, ele liberava seu tempo. Mas ele sacava de marketing. É, mas é igual o traficante que dá a primeira dose de graça. Então, toma ele aqui, precisava formar essa geração de jogadores que ninguém nunca tinha segurado um controle na vida. Aqui tudo é feito com muito carinho e com amor. Eu tenho curiosidade, eu fico vendo as suas histórias, vocês não viveram os 8 bits? Não, aqui Ninguém tinha... locadora chegou durante a geração 16-bit. Anos 80, videogame não entrou em São José, não. Atari, Master System, Nintendinho, Não, nada quando- disso rolou quando por aí. chegou aqui foi Mega Drive e Super Nintendo. Entendi. Tem mais história aí, então eu posso passar. Pode passar, não vou revelar todos os meus segredos, não. Minha
história nem é tão emocionante assim, porque acho que simplesmente teve uma promoção na Casa de Bahia lá, ou algo assim, e meu pai chegou com o Super Nintendo em casa e veio aquele cartuchinho de Super Mario World. Primeiro jogo do Super Nintendo que eu joguei, foi bem legal, mas não é nada tão legal assim, tipo, tão emocionante, eu diria. Só foi isso, foi o primeiro jogo do Super Nintendo que eu joguei. Eu já tinha visto outros. Seu pai chegou com um Super Nintendo com Mario, é isso? Isso, ele chegou com uma caixa assim, com Super Nintendo, Super Mario World, o único jogo que veio, só ele. Eu pedia tanto videogame pro meu pai até ganhar, você nem precisava pedir, né? Que pai bom não, esse. Ele às vezes ele comprava, porque ele gostava de jogar também, ele gosta de jogar até hoje, então ele comprava às vezes. A maioria dos consoles que eu tive na infância foram comprados mais por ele do que por mim. O único que era meu mesmo foi o Master System e o Nintendinho. Os outros ele comprou por conta própria. Seu Super Nintendo também veio com o boneco do Sonic, Sora? Não, o Super Nintendo veio só o Super Nintendo, não tinha nem embrulho de presente, porque é como eu falei, acho que realmente teve aquela promoçãozona assim, 80% de desconto, sei lá quanto. Ele já tava passado já, então... Não tinha embrulho porque era pra ele, cara. Você acha que era pra você, mas ele comprou pra ele. Não, era pra ele. Você só tirou uma casquinha só. Chegou até na bolsa da loja, assim, nem tinha embrulho não era presente não. Mas você ficou fascinada com o jogo? Qual foi a sua experiência, assim? Ou nem tanto, não foi um jogo que te encheu os olhos a princípio? Foi bem impressionante, porque eu estava acostumada a jogar o Mario Bros 3 e esse era um mundo, assim, o mundo dele é mais conectado, né? Então, eu achei um pouco impressionante um mundo gigante e não vários mundos pequenos. E sem contar que a melhoria gráfica era bem incrível também, né? Então, isso aí marcou bastante. Ei, de você, cara? Lembra da sua história? Lembro. Na vila onde eu morava, todo mundo tinha Mega Drive, né? Eu até contei na época do Cast of Illusion que tinha um vizinho riquinho que tinha todos os jogos, né? Então, todo mundo tinha Mega, a gente trocava jogo entre si. Só que um cara comprou um Super Nintendo. E a gente começou a sacanear ele, porque ele era diferente da galera, ele não arruma jogo com ninguém. E aí, um dia ele chamou a gente pra ir lá na casa dele pra ver o primeiro jogo que ele tinha, e era o Super Mario World. Todo mundo ficou embasbacado, né? Todo mundo engoliu as palavras rapidinho. Pô, cara, te empresta meu Mega Drive, me empresta o Super Nintendo. Ele demorou um tempão pra desamarrar o burro e conseguir emprestar pra gente, assim, pra gente jogar um pouquinho. Fiquei com uma inveja danada. Eu já tinha zerado Sonic 2 várias vezes, mas eu confesso que eu tava loucão pra jogar aquele jogo. Eu ter mesmo o jogo demorou bastante, mas enquanto isso não rolou, eu fiquei tirando casquinha do Super Nintendo dos outros. A minha história com Super Mario World é bacana, porque eu tinha Master System, né? E muitos amigos também tinham. Alguns tinham Nintendinho, na verdade, algum clone do Nintendinho. E eu lembro de ter jogado o primeiro Super Mario Bros. Na sala de informática da escola. Era super novidade na escola ter a sala de informática. Eram, sei lá, 5 computadores e tu sentava quase que em trio no computador cada um, assim. E aí tinha o Super Mario Bros. Lá original, que rodava em DOS. Era até bem mais feio o jogo, sabe? Devia ser alguma versão de algum PC, não sei. Eu tive esse contato. E logo em seguida eu tive contato com o Super Mario World, cara. Então, assim, eu joguei o World antes de jogar o Bros de Nintendinho, o 2 e o 3, cara. Então, na verdade, aquilo ali pra mim era a definição de Super Mario, sabe? Quando eu joguei os anteriores, eu achava até... Eu joguei, inclusive, primeiro os anteriores na versão do All Stars. E aí eu até achei bacana, mas quando eu jogava no Nintendinho, a princípio me incomodava um pouquinho, porque, nossa, eu já jogado primeiro World. Apesar de que o Mario Bros 3, que merece um episódio, deveria até ter sido feito antes, mas a gente acabou pulando ele. Era um jogo tão incrível que mesmo com essas deficiências, digamos assim, de hardware, ele é um jogo para a par ali com o Super Mario World. O jogo foi lançado em novembro de 1990 no Japão e 91 no resto do mundo para o Super Nintendo e, me corrija se eu estiver errado, ele começou como uma continuação direta do 3, inclusive lá ele se chama Super Mario Bros 4, né, no Japão. Então, é porque eles queriam fazer uma continuação do Mario 3 e dar uma sequência. Tanto é que a primeira demo, o primeiro beta que eles fizeram do jogo, né, quando eles apresentaram a ideia do Super Nintendo em 88, herdava vários elementos do Mario 3. Inclusive na parte gráfica. O mapa, que a gente vê aquela coisa toda fluida hoje em dia e um pouco geométrica, na versão inicial ele era meio tortuoso, ele era uma evolução do mapa do Mario 3. Até a folhinha lá do Raccoon Mario, ela estava presente nessa primeira versão. Então, ele fazia todo sentido de ser só um sucessor, mas que num console diferente. Em 89 ou 90, quando eles apresentaram o Mario novamente, ele já tinha mudado de nome e ele já tinha incorporado elemento como a capa, e aí ele ficou com a cara totalmente diferente. Tanto é que no Japão foi o que você falou, ele se chama Super Mario Bros
Bros 4. Faz todo sentido, né, na verdade. Ele herda tantos elementos do Mario 3, ele é uma evolução do Mario 3, né? Verdade. Sim, mas ao mesmo tempo ele ganhou muitas mudanças de design depois nessa segunda versão. Os Goombas, eu acho que isso é o maior exemplo. Porque não são Goombas, né? Mas essa versão, isso se justifica pela evolução gráfica do console, né? Se você fizesse uma coisa muito similar, o que acontece? O Super Mario World, junto com o F-Zero, foram jogos de lançamento do Super Nintendo. Então, todo jogo de lançamento é aquilo que a gente conversou lá nos jogos de fim de geração e começo, né? Você sempre tem que chegar mostrando as suas cartas. Se você fizesse um jogo que era similar graficamente ao anterior, o pessoal falava, mas peraí, então o que esse videogame novo tem de especial pra justificar a compra? Então, eles mudaram o gráfico, mudaram a parte de cenário, deram uma caprichada a mais para que ele diferenciasse do anterior. Ao mesmo tempo, ele herdou vários elementos estéticos e elementos da própria jogabilidade, né? Mas agora você me pegou, cara. Aquelas bolinhas lá não são Goombas? A Galumbas é outro personagem, outro bichinho, diferente. né? É diferente. Caramba, cara, a vida inteira eu achei que fosse um Goomba gordinho. Pois é. Que doideira. Pra galera se situar no contexto da época, quando ele foi anunciado ali no finzinho dos anos 80, a gente tava vivenciando a mudança de geração, né? Que pra quem acompanha videogame desde das antigas, esse momento de transição entre gerações é cercada de especulações, de boatos, a galera pirando com as possibilidades de um novo console. E até ali em 88 a gente tava o quê? Tinha o Nintendinho e o Master System. E a SEGA tinha acabado de lançar o Mega Drive, né? Com seus poderosos 16-bit. E os primeiros anúncios do Super Mario Bros 4, né? Na época, que tinha uma evolução muito pequena em relação ao 3, dizem que essas mudanças significativas na versão final foi com base no desempenho do Mega Drive na época. A Nintendo quis trabalhar mais o Super Mario World e produzir um jogo melhor, mais bonito e com mais possibilidades por conta do desempenho do Mega Drive na época, que estava começando a fazer frente ao Nintendinho, né? Foi exatamente isso, porque, na verdade, a Nintendo, ela retardou o lançamento dela, a passagem de geração dela, né? E ela falou assim, beleza, com o Nintendinho a gente consegue segurar essa ponta aqui, tá super tranquilo, porque a liderança do Nintendinho com relação ao Master System era absurda. Quando o Mega Drive chegou, a diferença já não foi mais tão absurda assim. Teve todo aquele papo que a gente trocou lá no começo do Cast of Illusion, do marketing agressivo, da invasão da SEGA nos Estados Unidos. Aí a Nintendo falou, não, pera aí, a gente tem que dar um salto. Quando ela anunciou esse salto em 88, ela viu que não era o suficiente. E também porque ela foi meio tardia na hora de anunciar o console novo. Então ela teve que segurar um pouquinho, ela foi lançar o Super Nintendo só no final de 90. Aí foi mais inovador, né? Foi mais além, assim, na parte gráfica. O mais doido é que o maior concorrente em termos de mascote do Mario é o Sonic. E o Super Mario World saiu antes no Japão, mas no resto do mundo foi junto, né? Mesmo ano. Acho que até o Sonic saiu primeiro. Se for considerar o Brasil, né? Que na verdade o Super Mario World oficialmente no Brasil só chegou em 93, né? Já com a Playtronic. O Brasil então nem se fala, né? Porque chegou junto com o Super Nintendo, quando a Gradiente ali pela Playtronic lançou oficialmente aqui. Mas o Sonic, o próprio Sonic the Hedgehog do Mega Drive, ele saiu em 91 também, né? Foi, dá pra falar que foi quase junto, vai. Num tempo histórico. Junho de 91 o Sonic. E o Mario no mundo inteiro, fora o Japão, né? Saíam em agosto de 91. Então, que louco, as pessoas viram o Sonic antes do Mario na maior parte do mundo. Isso é muito doido, né? Eles saíram quase juntos mesmo. Tem vários daqueles eventos, a CES, né? A Consumer Electronics Show, que acontecia nos Estados Unidos. A de 91 ou a de 90, os dois foram apresentados juntos, cada um no seu stand, e rolava altas comparações. Tem depoimentos dos responsáveis por o stand da SEGA que convidavam os jornalistas para ver o jogo rodando lá, o Super Mario World, para eles compararem com o Sonic do Mega Drive. E a primeira coisa que eles mandavam olhar era: olhem a quantidade de cor que tem no nosso jogo do Sonic, olha a velocidade em comparação ao Super Mario World. E era a guerra já rolando solta nessa época aí, logo nas apresentações dos jogos, nas feiras. E isso era o Alex Kidd com a pá na mão, cavando a covinha dele, né, coitado? Cara, o Alex Kidd até então era o concorrente que nunca nem chegou muito perto do Mario, né? O Sonic precisou nascer pra... Apesar de que é uma comparação sempre muito boba, né? Porque são jogos
todas as versões tão diferentes, né? A proposta do Sonic e do Mario sempre foi muito diferente. Mas era uma forma de promover o console, né? Era tipo assim, nasceu ali, já existia, mas se popularizou o conceito de mascote da plataforma, né? Mascote principal, e eles eram cada um de sua. Eu acho que o Mario, a Nintendo conseguiu ver coisas que ela não conseguiria fazer parecido e compensou em outros lados e vice-versa, sabe? Uhum. Eu acho que o mundo do Mario é muito maior, de muito mais exploração e muito mais criativo. Agora, o gameplay do Sonic é muito mais ágil, é muito mais... aquele lance que o Wade falou mesmo de tecnologia. É aquele jogo que o Riquinho queria mostrar que tinha mesmo, né? Que o pessoal queria mostrar. Olha só o que os videogames fazem hoje em dia, sabe? O Alex Kidd, ele é um bom mascote, mas analisando ele, assim, parece que falta alguma coisa. O Mario e o Sonic não, eles são carismáticos, então acho que foi uma boa escolha ter colocado o Sonic como mascote, porque o Sonic é aquele personagem meio marrento, assim, e o jogo dele também tem essa coisa, né, de, eu sou mais rápido que o Mario, eu tenho mais cores, então isso pegava bastante aí nessa época, que realmente, como o Ítalo falou, era uma guerra direta entre os dois, eles se provocavam diretamente. Eu acho que o que faltou no Alex Kidd, na verdade, também foi ter um bom jogo. Porque quando eu falo de Alex Kidd, eu lembro muito do Miracle World. Que é o melhor jogo deles. Porque os outros, cara, tem jogo ali que sabe... É só furada. Foi inventado. Então, talvez se tivesse um bom jogão assim do Alex Kidd, sabe, no Mega Drive, a história poderia ter sido um pouco diferente. O único Alex Kidd, além do Miracle World que eu respeito, é o Shinobi World, que é tipo um jogo com outra franquia misturada, sabe? É nota 5, tá ligado? Mas é porque essa coisa da velocidade, o Sonic é melhor porque era mais veloz, isso tem nada a ver, são mecânicas diferentes de um... Tanto é que o Sonic, a gente falou do outro episódio, que o de Master System era bom, e ele era um jogo totalmente cadenciado, ele não tinha essa aposta na velocidade, né? Era um jogo de exploração também, era bom. Mas é porque aí o mascote já tava... conhecido, né? Mas a Sora falou aí do lance do Sonic ser mais radical e mais isso aqui. É porque era a proposta que a SEGA tava tendo naquele momento, né? Sim. A Nintendo tinha um apelo infantil e a SEGA falou, não, isso aqui é pra molecada mais velha um pouquinho, que não quer mais ficar jogando coisa de criança, então vamos fazer um negócio diferente. Velho, corta todo mundo aqui que já tem SEGA demais nesse cast do Super Mario World. Volta pro assunto aí. Bom, voltando a falar de Super Mario World aqui, o jogo, como o Wade falou, em todo o desenvolvimento dele ali, ele tinha muitos elementos. Era praticamente, a gente pode dizer que antes de começar eles estavam portando o Super Mario Bros 3 pro Super Nintendo, né? Eram sprites muito parecidos, era tudo muito parecido, era muito mais fiel ao anterior e de repente o jogo tomou um caminho completamente diferente de direção de arte, de tudo, né? O jogo foi pra outro caminho, inclusive podemos dizer que em comparação com o anterior, o jogo é mais fácil, né? Em vários momentos o jogo ele tem chefes mais fáceis, ele tem, pelo menos no princípio, naquele início ali, ele tem um nível de dificuldade, de desafio um pouco inferior em comparação a outros Mario. Vocês concordam comigo? Eu acho que o Mario 3, ele no final, principalmente no finalzinho do jogo, eu acho que ele pesa um pouco na dificuldade, sim. Quando você joga o jogo inteiro, é claro, você tem algumas fases ali. A gente vai falar das fases em breve, mas eu já falo logo daquela tubular, né? Tem alguns desafios ali, aquela Forest of Illusion ali, que são as coisas que você... Mas a tubular nem é a mais difícil desse mundo, sabia? É que a gente tem a memória muito associada por causa do balão e tal. Tem uma que é a floresta marrom, não sei se é o Weiku ou o Mondo, que é bem mais difícil. É bem mais complicadinha que aquela. Eu acho que talvez a tubular fosse difícil pra criança, né? Hoje jogando talvez nem fosse tanto. Pra gente criança, não sei. Eu nunca tentei, mas tem a galera que faz vídeo passando a tubular sem usar o balão. Pode crer. Sem o Yoshi azul também, né? Eu acho que a grande sacada do Super Mario World e o que diferenciou ele do 3 foi justamente isso, né? Porque já era um anseio do Shigeru Miyamoto de que o Mario tivesse uma montaria há muito tempo. Eu li isso. É verdade isso mesmo? Desde o primeiro ele queria? Tem rascunhos, inclusive, bem antigos. Ele falava que não conseguiria fazer isso por causa da limitação do Nintendinho. Só que isso é meio bizarro porque, por exemplo, Adventure Island, você via lá os dinossaurinhos. Você tinha aquele jogo... Lembra do Widget? Que era um alienzinho roxo? Cara, ele virava nave espacial, virava um monte de coisa. E eram sprites mas grandes. virar é tranquilo. Pelo que eu entendi, que eu li, é que a dificuldade era manter mais de um personagem o tempo inteiro em tela, pro hardware. Os inimigos sumiam. Mas eu entendo, porque realmente no sprite, são dois sprites associados, o do Yoshi e o do Mario.
Mas Sim. dava pra fazer se fosse uma coisa só, entendeu? Não precisava fazer ele fazer montando. Ele transformava. O primeiro Adventure Island é aquele clone super fiel do Wonder Boy, mas a partir do 2 ele começa a ter esses elementos de montaria. Tem vários dinossaurinhos diferentes, né? Triceratops e tal. Exatamente o que seria o Yoshi naquele momento ali. Talvez ele tivesse uma outra ideia, entendeu? Pra mecânica que não pudesse ser utilizada. Agora esse lance de que era só por causa do personagem, do tamanho, coisa assim, eu acho meio balela. Mas foi o ponto de virar, entendeu? Que você falou assim, pô, esse jogo é totalmente diferente do anterior. Não é tão parecidinho assim, entendeu? Você tinha estrutura de mapa e tal, mas só a adição do Yoshi já muda muito a mecânica do jogo, justamente porque ele facilita muito o jogo. Tem tudo a ver com o que você acabou de falar. Tem fases que seriam muito mais difíceis se você não tivesse o Yoshi, por exemplo. Ele te dava um salto de segurança. Se você não alcançar no pulo, você sacrifica o Yoshi e pula. Eu atribuo essa redução da dificuldade a 2 fatores. O primeiro é pelo fato de ser um console mais recente, então, tecnicamente, os controles eram mais precisos, né? Você tinha mais precisão. Se você acostumar com o Mario World e for jogar algum do Super Nintendo, do Nintendinho, você vai ficar achando que o personagem é um pouco travado. E também ao fato do Super Mario World ser bem maior. Então, ele tem um número de fases com dificuldades diferentes, só que essas dificuldades elas vão aumentando gradualmente e é mais lento esse aumento, porque o jogo é maior, então demora mais pra você chegar nas fases que são mais difíceis. Isso é verdade, ele tem uma curva de aprendizagem bem honesta, assim. Eu já li também que foi uma decisão tomada depois, perto do final do desenvolvimento, eles reduziram a dificuldade, pensando também de não ser uma coisa tão frustrante para um início de console, sabe? Como o primeiro jogo de console e tal. Eles tentaram deixar menos frustrante possível. E a gente até vê naquele primeiro momento ali, quando a gente fala das regiões, vocês vão entender melhor, que aquele início, as primeiras fases, elas estão ali apresentando elementos o tempo inteiro, né? Elas não estão ali pra ser tão difíceis, elas estão ali pra apresentar as inovações que o jogo trouxe. Ainda sobre esse lance da dificuldade, Super Mario World, ele marca, não sei se é só impressão minha, mas por que dá pra perceber, ele marca esse conceito da Nintendo de entregar um jogo que permite você ter uma experiência mais agradável, sem muita dificuldade. Tipo, você só quer zerar o jogo, você vai conseguir até com uma certa tranquilidade. Só que ele lhe dá brechas para você buscar novos desafios, explorando os cenários, procurando as passagens, enfrentando os mundos especiais. E esse tipo de conceito de permitir uma experiência mais leve para o jogador que só quer diversão e dar um desafio para aquele que quer explorar mais, ele começa aqui no Super Mario World e ele vai estar presente em todos os Marios lançados daí pra frente. E eu acho isso espetacular em Super Mario World. Então, o que você tá dizendo é o seguinte, que pro cara hardcore, o jogo tem um monte de segredo pra ser desvendado, e pro cara que é casual, que é criança, né? Casual não era o termo da época. Dá pra se divertir das duas formas, é isso? Isso, e se você prestar atenção em todos os Mario, a Nintendo dá essa liberdade pro jogador. Você consegue jogar o Yoshi Island tranquilamente. Agora, se você for procurar todos os itens, todas as moedas vermelhas, tentar pegar os estágios bônus, é uma dificuldade extra. Mas se você quiser só zerar... Porque esse jogo foi justamente o que começou com item colecionável, né? Isso. Você tinha Dragon Coin e tal. Mas sabe o que eu tô lembrando agora? No primeiro mapa do Mario 3, você, por exemplo, qual era a fase mais difícil que vocês achavam ali do primeiro mundo? Que eu lembro era a 4. E a 4 era uma fase opcional. Então você tinha alguns desafios assim que você podia, entendeu? Ir ou não... de acordo com o teu nível. Eu quero fazer tudo. Beleza, é difícil. Não quero fazer. Aquela fase é chata. Pule e pronto. Mas não era nesse nível. Eu entendi o que vocês estão dizendo. Mas mesmo assim ficou muito mais... Talvez fosse ali uma experimentação disso e depois ficou muito mais definido, assim. Os power-ups, por exemplo, diminuíram, né? Acho que pela adesão do Yoshi, os power-ups deram uma diminuída porque ele meio que funciona dessa forma também. Porque o 3, me ajuda a lembrar, tinha power-up pra caramba, né? Você tinha a folhinha, mas você tinha também a roupinha de Tanuki que era completa, que virava estátua. Você tinha a roupa de sapo, você tinha a roupa de Hammer Bros, você tinha a flor de fogo, você tinha a estrela, cogumelo, a botinha, esqueci alguém?
Acho que não. Provavelmente você esqueceu, cara, porque tinha power-up pra caramba, cara. Não se culpe Então, por isso. mas o que acontece é porque no Super Mario World eles pegaram alguns elementos e substituíram. Por exemplo, no 3 você usava roupa de sapo pra nadar. Como você fazia pra nadar no macetinho no Super Mario World? Como? Não sei. Você pegava um item e segurava ele na mão. Ah, é verdade. Uma coisa que continuou depois no Super Mario 64, né? Quando você pegava o casco lá no fundo da água, você conseguia nadar então. mais rápido. Funcionava como power-up, mas era uma mecânica. Eu adorava quando eu pegava um P assim, entrava na fase da água, arrumava um P, entendeu? Ia rapidinho, driblando os peixes, era mó bom. A gente ficou aqui com praticamente 6 power-ups, mais ou menos, né? Tinha a peninha, que era a novidade, que dava a capinha de super-herói do Mario, né? Que funcionava parecido com uma roupa do Tanuki, né? Do anterior, né? Que tinha aquele rabinho. Agora você tinha uma capinha que fazia voar parecido. Só que o voo era mais prolongado. Mas era o mesmo esquema, né? Você corria, pegava o impulso, aí tinha uma barrinha que enchia. Você não tinha barrinha dessa vez, né? Mas você tinha lá o som do power-up ajudava você a entender quando podia voar. Você fazia o voo. Você tinha até uma possibilidade de cair, fazer um impacto no chão e tudo mais. E ela também te dava opção de você, quando dava aquele pulo giratório, ela virava overpower total, né? Uhum. Morria Sim. tudo, cara. Era impressionante. Não tinha nada que sobrevivesse aquela peninha. Devia ter, mas assim, eram poucas as coisas, né? A pena sobrevivia. O que você não sobrevivia era o pulo giratório. Esse pra mim era o movimento mais apelado do jogo, né? Até fantasma mata. É verdade. Inclusive, uma curiosidade. Esse lance de matar os fantasmas do jogo, que muita gente descobriu depois. E anos depois, Super Mario World é um jogo que até hoje tem gente descobrindo coisa nova, cara. Isso é muito bacana. Há pouco tempo atrás tinha gente descobrindo coisa nova. Às vezes nem era, por exemplo, às vezes você na sua casa, você sabia isso, mas não era época de internet. Tem gente descobrindo hoje coisas assim que, nossa, eu não sabia que isso existia no Super Mario, sabe? Sabe aquela fase, aquela mansão fantasma que tinha umas bolas verdes? Sim. Pra mim ele encostou, morreu. E eu já vi um vídeo do cara passando aquilo dando salto giratório. A minha cabeça explodiu quando eu vi que eu falei, caraca, era uma... É verdade, cara. O salto giratório é o mais overpower mesmo. Até esses caras que fazem esses gameplays desses hacks extremamente apelões de Mario, eles ficam direto nesse pulo giratório. Tem que ser, porque você pode pular até naquelas plantas venenosas, aquelas plantas carnívoras lá com salto giratório, pô. Aham. Além da peninha, tinha o retorno da flor de fogo, que eu acho que tá em todos os Marios, impressionante. Nunca vi um Mario sem. Acho que só o primeiro Mario Bros lá, o... Não, o primeiro tem também. Não, eu digo o Mario aquele... Bros, sem ser super. O Mario Bros verticalzão lá e tal. E Acho no que só Odyssey, ele né? que não devia ter. O Odyssey não tem a florzinha? Mentira, cara. E o Mario Não faça 64 isso também comigo. não tem. Ah, é verdade. E a gente vai achar um monte que não tem. Tem mais Marios do que eu O pensei. 2 também não tem. Mas o 2 não conta, né? O 2 nem... depois a gente vai falar disso um dia, mas ali não tinha como inserir, era outro jogo. Cogumelinho, pra poder comentar ali É o básico. tamanho e tal. A estrelinha de invencibilidade também. Teve o balãozinho que deixava você flutuando, que a gente falou até da... Esse não existia em outros Marios não, né? Também Não, era uma não. novidade, né? Não. E demorou pra voltar, inclusive. Você ficava todo gordinho lá voando. Nessa fase tubular ele era bem destaque. Era massa esse, que o Mario virava o Wade e saía flutuando, não era? Ah, filha da... E também tinha as asinhas que só funcionavam quando você tava com o Yoshi, né? As Yoshi's Wing. Sim. E o Yoshi mudava de cor. Ele ficava azul, né? É verdade. É. Eu lembro de uma fase lá daquele mundo das montanhas gêmeas lá, que era imprescindível você pegar essa asa pra passar legal, você passar facinho. E às vezes eu sempre tentava chegar com o Yoshi, porque esse item ele fica no meio da fase. Aí ficava, pô, vou chegar, tô quase chegando. Quando chegava quase lá, tomava porrada, perdia o Yoshi, ficava puto, desligava o videogame e ia pra rua jogar bola. E, como eu disse, eu acho que essa redução de power-ups pode até ser por conta do próprio Yoshi, né? Porque o Yoshi em si, ele é um power-up. Se você Sim. parar pra pensar, né? Tinha vários tipos de Yoshi, né? Exatamente. Quais eram os tipos de Yoshi? Além do verde tradicional. Tinha o azulzinho que voava, o vermelho que tacava fogo e o amarelo que ele dava aquela... Ele caía assim pesado, né? Pá! Então, mas o que acontece é que isso era ligado de acordo com o casco que o Yoshi comia, né? Porque se você tivesse com o Yoshi verde, ele tinha esses 3 poderes de acordo com a cor do casco. Os coloridos não, qualquer casco que eles comessem dava a eles esses poderes específicos. Até como a Sora falou, o casco vermelho cuspia fogo, o casco azul voava, o casco amarelo dava aquele salto de impacto no chão que matava os bichos que estavam perto. Uhum. E tinha aquele casco que era multicolorido, que dava todos os poderes ao mesmo tempo. Como é que vocês chamavam o Yoshi aí? Já era Yoshi mesmo? Sim, chamava de Yoshi. Cara, eu chamava de Yoshi, mas meus amigos chamavam de cavalinho. Ah, aqui era quase, Caio. Era o que aí? Jumento. Não, era... Jeguezinho. Não, era a burrinha. Burrinha. Era fêmea ainda. Faz sentido. Era.
Até hoje, se você perguntar à minha mãe sobre Super Mario, o jogo da burrinha, né? Pois todo mundo chamava Yoshi de burrinha. Aí, ó. Que maneiro Sua isso. mãe conhece os outros Marios ou só esse? Não, ela só conhece esse. Mais um ponto aí pro Super Mario Mas World ser não o mais conta, popular. cara, ele começou no videogame com esse. Ah, mas aí a mãe dele pode ter jogado os outros, não sei, sacanagem. Gente, a gente vai falar mais do... A gente falou dos power-ups, vamos falar mais dos itens que você encontra, mas eu queria perguntar pra vocês sobre os controles e os novos movimentos que o jogo trouxe. Quais foram as maiores diferenças? A gente já falou do salto giratório, né? Sim. O Yoshi que adicionou uma pancada de elemento, você não precisava mais pular no inimigo, você podia engolir o inimigo. Uhum. O elemento do voo, a mecânica de você carregar o item embaixo d'água, de você poder arremessar alguns itens, né? Casco, você podia jogar os itens pra cima, em vez de você só chutar. Isso também Nossa, dava isso era muito importante, mão cara, na pra você roda. alcançar vários blocos altos e tal. Isso era muito importante. Inclusive tem uma diferença aí, ô Caio, que o Culpa-Tropa, antigamente quando você pulava nele, ele morria e o casco ficava. No Super Mario World você pula e ele alguns saem do casco. Ah, é verdade. E se você E demorar ficam muito, andando. ele fica pau da vida, ele chuta o casco em você. Sim, é verdade. Não tem um Culpa-Tropa, acho que é o azul, que ele chuta de volta o casco? Sim, ele quando chuta, joga? você chuta nele, ele segura e chuta de volta, cara, olha isso. É, cara, acho que é só azul que faz isso, né? Eu não lembro se o amarelo também fazia, o azul é certeza. O lance dos controles é o que transformava o jogo numa porta aberta, assim, pra você começar a jogar videogame. Porque era o quê? B pulava, Y você segurava pra correr, A dava o pulo giratório lá, Start pausava, Select usava o item, né, que você tinha, Aham. e tem LR que eu confesso. Eu devo ter zerado Super Mario World umas 100 vezes e nunca usou, usei né? LR pra nada. Pra avançar a câmera, assim. Mas que tinha a opção, né? Eu lembro de uma fase que eu usei só, que era um castelo, que era um mini castelo, na verdade, que tinha aquelas brocas com espinhos saindo de cima e de baixo, assim. E eu queria saber quantas eram pra saber como é que eu ia pular pra passar aquele pedaço. Mas foi só esse, assim, que eu lembro também. Uma das coisas mais malucas é que quando eu tava jogando de 2, se você tivesse no mapa, dava pra roubar a vida do outro, né? Eu lembro isso, apertava o Select e roubava, não era isso? Tinha um botão que você apertava, abria um menuzinho assim, você podia passar a vida de um pro outro. Porque o jogo tinha multiplayer, né? Apesar de ser um multiplayer meio estranho, né? Você tinha o Luigi ali no jogo, só que vocês jogavam momentos diferentes. Você fazia seu percurso ali, acabou, ou morrendo ou terminando a fase, aí era a vez do seu amiguinho lá fazendo e assim como no vocês Mario iam 3, desbravando o mundo. Como no Mario 3, mesma coisa. Agora, a gente vai falar mais pra frente de outras versões do próprio jogo, mas o Luigi foi depois mudando em outras versões, né? Quando a gente chegar lá nas outras versões, vocês vão saber. Não ficou o tempo inteiro daquele jeito, que antes ele era só um palette swap do Mario, né? Não tinha nenhuma outra mudança, não. Aham. Só era o Mario mais magrinho, mais alto. Mas aí que tá, não era não, Sora. Isso foi só na versão do... Quando o jogo foi portado pro Game Boy Advance. Né? Só e nas também... artes que ele era magro e alto, né? e também na versão do All Stars, que vinha junto. Mario All Stars com Super Mario Bros. Ele também teve essa mudança ali. Ah, verdade. É que nas artes eu sempre lembro dele mais altinho. Uma coisa que mudou também é a questão de desafio na fase, né? Por exemplo, você lembra do primeiro castelo que você escalava uma grade? Lembro? Sim. Ah, verdade. Isso era novidade, né? Você ficava ali andando e você podia até ir pra profundidade da fase. Você mudava de perspectiva. Você dava Pra um fazer um soquinho monte de assim, vida logo no primeiro castelo. aí girava a gradezinha, você passava pra parte de trás. Aí você conseguia acertar tartaruguinhas e pegar itens que estavam pra lá e tudo mais. Aham. Além Isso era disso, muito também bacana, pode você crer. conseguia subir na nuvem. Você matava o Lakitu lá, subia na nuvem dele, usava a nuvem dele pra se locomover. Era o Goku no Super Mario. Sinal que o Mario tem o coração puro, ele conseguiu voar na nuvenzinha do verdade. Lakitu. Uma coisa que eu acho muito bacana desse Mario é que ele tinha um esquema... Até existia no Mario 3 também, mas esse acho que era bem melhor, assim, de se fazer. Por exemplo, você precisava muito de um Yoshi. Você ia naquela fase bem facilzinha, que sabe que tem Yoshi pra caramba. Você pegava o Yoshi, dava o Start Select ali, voltava pro mapinha com o Yoshi. Pronto, voltava pra onde você tinha que fazer e tudo mais. Nossa, isso aí era uma maravilha pra pegar vida. Pra pegar vida, pra pegar power-ups que você precisava e Aí tal. até fizeram aquela fase lá, Top Secret, que era só pra isso, né? Aham. Eu não lembro disso. O que tu fazia essa Top Secret? Ela ficava no segundo mundo. Depois que você passava uma mansão assombrada lá
de uma outra forma alternativa, ele abria uma fasezinha logo acima que era só isso. Eram 2 bloquinhos de um lado, 2 bloquinhos de outro e um bloquinho do Yoshi no meio. Pra você ficar aqui, sempre se recarregando lá. É verdade. Quando você tava na lembrei. pior, assim, que tava acabando suas vidas, você ia lá, ficava entrando e saindo pra pegar vida. Aí, beleza, agora eu tô firmeza. Cara, Aí você isso voltava era a muito jogar. bacana, cara. Isso deixava... Porque realmente, cara, era um jogo diferente do Sonic, por exemplo, como a gente tava falando. Longo, explorador, você ia liberando e salvando. Tinha os saves o jogo tinha saves, então você não zerava o jogo numa sentada. Até dava pra fazer isso. Mas geralmente a experiência era uma coisa mais prolongada, de um fim de semana, talvez. Dependendo do tempo que eu tivesse pra jogar, até mais tempo. Então era esse lance. Pô, tá difícil ali, cara. Preciso de vida. Aí você ia lá, fazia esse esquema. Ou essa fase que o Ed falou, outras fases mais simples. E pegava o item que você queria, dava Start Select, saía. Pronto, agora eu vou lá pra onde eu tenho que ir. Isso é muito bacana. E ficava um item, outra coisa que já existia antes também, né? Um item reservado ali também, que era muito... Só que no Mario 3, o item reserva você só podia acionar no mapa, né? Nesse jogo você usava ele dentro da fase. E esse tinha um problema muito sério, né? Que ele caía, às vezes você Caía acionava num ele, lugar mas... ruim, né? Nossa, pode crer. Eu já morri por causa do item reserva. Vinha um inimigozinho assim, puta, eu não peguei, que merda, gastei à toa. A peninha vinha tão devagarzinho caindo assim, cara, dá uma raiva. Falando da jogabilidade também, esse foi o primeiro a ter checkpoint, né? Pode crer. Tinha aquela... Cara, o que era aquela coisinha, tanto no checkpoint quanto no final? Era aquela barrinha de chegada, de corrida, isso? Eu acho que sim. Eu sempre entendi como aquele coisa que aquele pessoal que faz salto com vara passa por cima, sabe? Mas aí você não tem que passar por cima, então não faz sentido. Você tem que derrubar, né? Você tem que encostar nele. Sim, mas eu não sei, eu sempre achei que era parecido com isso. Mas no final da fase dá pra você passar por cima, então... Só que quanto mais alto ele estiver no final da fase, mais ponto você ganha, né? Não só ponto, você ganhava também aquele... Tinha um contador pra você ir pra fase bônus, né? Pra pegar mais vida ainda. Aquela fase bônus maldita. E depois você passa por ele lá, você ganha os pontos lá. Você fica meio num tempo É como se acabasse a fase, né? Aí você fica andando ali no Mario vai pro limbo, né? Cara. Sim. Tem uma explicação pra aquilo? Eu acho que eu já li alguma coisa, mas eu não tô lembrando. Porque a gente tem uma alusão no Super Mario Bros 3, que já foi mais do que confirmado, que ele é uma peça de teatro. Uhum. Você percebe quando você olha os cenários, que grama, você vê que parece artificial, pedra e tal, como se fosse cenários de papel, de papelão e tal. E tem aquele final que você parece que sai pra fora do cenário, né? Também você fica num períodozinho ali meio escuro. No Super Mario World eu não entendo por que você tem isso. Acho que é só mantiver a estética, talvez, do conceito, né? Mas eu acho que ele me lembra um filme também. Então, eu sei que tem uma teoria pra isso também, cara. Ou confirmado ou não. Queria saber se vocês lembram disso. Porque eu já li algo sobre. É que, na verdade, a tela só escurece, aí depois acende de novo, aí ele faz aquele coisinha com a mão assim, né? Botando dois dedos tipo um igual desenho a animado, Julie. né? Tipo um desenho do Looney Tunes. E a câmera fecha, então ele não entra num lugar escuro. A câmera só fecha. Eu acho que também é porque se você pegou a barrinha, você vai ter aquelas estrelinhas mostrando sua pontuação. É pra dar destaque a isso também, né? Provavelmente. Fica tudo escuro. Caio, você falou ali de zerar o jogo numa sentada e eu fiquei viajando aqui nas minhas memórias e lembrando como eram outros tempos, né? Esse que a gente jogava o Super Mario World na locadora lá no comecinho dos anos 90. Porque, por exemplo, informação era uma coisa raríssima, não tinha internet pra você procurar as entradas de Super Mario World, revista não chegava com tanta frequência, principalmente aqui, e eu lembrei de uma história dessa de uma sentada pra jogar. Teve um tempo na locadora do Toinho, que pra trazer a galera que jogava na locadora do Tadeu pra dele, ele botou uma promoção tipo assim, zere um jogo e ganhe 1 hora. E cada dia ele puxava um desafio novo, né? Zere Mega Man sem morrer. Aí um dia o desafio era zere Super Mario World em menos de meia hora. Caramba! O jogo era gigantesco, não sei quantas entradas, lá sei lá quantos mundos, e ele sabia o histórico da locadora, que não dava pro cara jogar assim, passando fase por fase, não dava pra zerar em menos de 1 a 2 horas, né? Não era normal. Só que aí eu jogava Super Mario World desde o primeiro dia que eu peguei um controle na mão. Então eu sabia de algumas entradas que dava logo no segundo mundo, você consegue pular pro último. Aí eu comecei a jogar o Lero pra ele, né? Rapaz, se eu zerar em menos de 20 minutos, você me dá o quê? Ele disse, você joga o mês todo de graça. Aí pronto. Foi fatal. Já sabia os esquemas,
juntei a galera, né? Porque você tinha que fazer um teatro. Juntar todo mundo sentando num banquinho daqueles de plástico branco, assim, cercando o videogame que você tá jogando e vai no embalo. E eu consegui zerar, não lembro se foram 11 ou 12 minutos. Ele enlouqueceu, que o bicho era amarrado. No caderninho das horas dele, ele era uma folha só e ele ficava apagando o tempo quando acabava o dia pra escrever de novo no dia o tempo. Todo mundo, pra não gastar as folhas do caderno e perder um mês de jogatina grátis, ele quase enlouquece. Mas eram outros tempos, né? Que não tinha informação, o cara... As entradas, quando alguém descobria algo novo, guardava, não ensinava ninguém, não. Aí o cara ia lá só de maldade e apagava a gravação dele. Bons tempos. Cara, o que é muito louco, porque... Pra mim, Super Mario, assim como Zelda também, que foi o jogo que o Link to the Past, que eu vi gente jogando pra caramba no fliperama, ou perdão, na locadora, eu acho que eram jogos péssimos pra locadora, cara. Porque eram jogos que você, tipo, depois nos PlayStation, você começou a ter os seus memory cards, aí fazia sentido você fazer isso, você levar o seu save pra casa. Ali não, cara, ali você sabia que muitos jogos de RPG, por exemplo, você não ia zerar, e depois a probabilidade de chegar lá e teu jogo ter sido apagado era 99,9%. E mesmo assim a gente ia, né, cara? Porque a gente às vezes não tinha um console em casa e tal. Impressionante como funcionava. Porque não necessariamente o objetivo era zerar o jogo. Às vezes você ia só pela diversão, sabe, amigo? Exatamente, é. Eu acho que plataforma era um gênero que era muito isso, né? Eu lembro quando eu tava falando do Cast of Illusion, que é aquela versão de DS, de 3DS, que é qual é? O Epic Mickey Power of Illusion, que era um retorno ali, que era um sucessor espiritual, né? Ele me incomodava porque você não conseguia passar a história do jogo. E às vezes uma plataforma tradicional de esquerda pra direita, pra mim, é só quero jogar, eu não quero saber de história. Joga uma fasezinha, assim, só pra, sabe, dar uma distraída. Exatamente. Mario World é muito isso, cara, é muito isso. Eu faço isso hoje em dia. Exatamente. Por isso que eu falo que é o jogo Mario que eu mais joguei na vida, e pode surgir o Mario que for, vai ser ele, porque acho que ele é o único Mario que todo ano eu revisito. O Mario 64 tem muito tempo que eu não jogava, até a gente gravar o podcast. Eu lembro que quando eu comprei meu Wii, eu viciei no Mario Galaxy 1 e 2 e eu nunca mais revisitei ele. O Super Mario World eu tô sempre revisitando, até pela facilidade, né? Você tem ele em diversas plataformas, em diversos portes, emulação fácil de fazer e tudo mais. O 3 é um Mario também bem concorrente dele, o 2, o 1, fácil de jogar e tal, mas no meu caso o World é aquele que eu sempre pego pra jogar. E eu acho que o bacana era isso, né? O caso da RPG e tal, já era mais o pessoal querendo jogar independente de saber que vai terminar ou não, mas jogo de plataforma era isso. E Mario era aquele jogo longo, que não encaixava no conceito de locadora na minha cabeça, mas ainda assim era um dos jogos que você mais via a tela ligada na locadora, impressionante. Junto com International Superstar Soccer e Mortal Kombat, talvez. Era os que você mais via assim na tela. Street. Eu fiz de propósito pra você ficar puto. Sacanagem. Tá. Galera, além dos power-ups, a gente tinha vários itens pra coletar também. Eu vou falar deles aqui com vocês e me ajudem, porque tem item que eu não sei pra que serve até hoje, cara. De verdade. Por exemplo, o cogumelo que dá uma vida, o one-up lá, o verdinho. Esse aí eu sei o que é, obviamente. A luazinha que te dá 3 vidas. Também sei o que é. Moeda, obviamente, também sei o que são as moedinhas. A moeda prateada, ela te dava mais moedas, não era isso? Não, valia a mesma coisa, só que ela aparecia quando você usava o P. O inimigo se transformava em moeda prateada. Ah, é verdade. Agora, as berries, cara, as maçãzinhas, como eu chamava. As maçãzinhas que o Yoshi comia. Era só pontuação mesmo do jogo? Era só Só. Aquele resquício de Atari ainda, né? De pontuação no jogo. O Yoshi, se ele não comesse 10, ele não soltava um ovinho? 10 maçãzinhas vermelhas davam o Yoshi soltava um ovo. É. Nossa. Aí, tá vendo? Eu não sabia disso. 2 rosas, sai uma nuvenzinha de moeda. Aquela que sai fazendo uma linha reta assim, ela sai e dá à frente do personagem. E a verde, o Yoshi fazia cara feia porque tava azeda. Não, a verde dá 20 segundos. A verde dá 20 segundos no limite do tempo. É. Tá vendo, What cara? Olha que the fuck? loucura. Eu tô descobrindo isso agora, cara. De verdade. Não tô Jogo mentindo pra velho você. é cultura. É um jogo impressionante, cara, que Cara, são pra tantos mim só dava elementos. moeda, velho. E eu pegava todas e eu nem reparava no efeito, então. E eu sei que você é um grande fã da franquia, Ed. Eu tô impressionado que você tá descobrindo também mais detalhes disso. Nossa, que maneiro. Eu não tive Super Nintendo. Ele tinha Mega Drive na época. Não, mas depois eu tive o Super Nintendo. Eu acabei não falando direito da minha história lá e tal. Eu não tive, né, Super Nintendo. Eu tive Mega Drive. E, cara, era impressionante, porque todos os meus amigos tinham Super Nintendo e, obviamente, todos tinham o Mario, porque a maioria dos Super Nintendos vinham com o Mario. Era realmente um sonho de consumo ter. Tinha a moedinha do Yoshi, né? Aquela moedona grandona lá com a cara do Yoshi, a Dragon Coin. É que você pegava 5 e ganhava uma vida. Como eu sentia falta que não tinha uma marcação.
que você pegava ela nas fases. Tipo a moeda DK, né? Ah, essa fase eu não peguei, eu vou voltar e tal. Podia ter isso. Não tinha nem pensado na época, eu acho. Na versão de Vence, eu acho que a gente vai falar já, se não me no engano, Game Boy. foi inserido esses detalhes, você conseguia ver o que faltou naquela fase. Mas era só de coleta mesmo e pontuação também, né? E moedinha que ela dava. Pra ganhar vida. Dava uma vida quando pegava todas. Eram 5 por fase, né? E servia como marcação, igual a gente falou lá no Donkey Kong, que as letras serviam como marcação de que ponto você tá da fase, né? Uhum. Já peguei 4, beleza, tô perto do fim. Tinha chavezinha que você pegava e encaixava na maçaneta, na buraquinho de maçaneta lá que tava Fechadura, né? Fechadura. Fechadura, isso. Que ficava ali perdido no limbo, né? Ficava flutuando no universo ali. Sim. Você quase que abria um buraco de minhoca, um buraco negro no mundo ali pra você poder abrir saídas de fases, né? Diferentes, né? E o melhor é que você podia abrir com a chave dentro da boca do Yoshi. Era espetáculo. Ele comia, era só passar com o Yoshi na frente ali que abria. Só era triste quando a gente ficava muito tempo com ela na boca e ele engolia, né? Ah, pode crer. Tinha que cuspir a chave antes dele engolir. O Yoshi tinha essa também, né? Você comia as coisas, você usava um tempo ali, por exemplo, um casco que fazia ele acho que arremessar qualquer casco que você arremessar de volta. Se você não fizesse isso logo, ele engolia, né? Pois é, o Yoshi. E aí você não tinha mais aquele item ali. Tinha aquele switch lá, aqueles botões que eram os P's, né? Eu só lembro do que o roxo fazia, que transformava quadradinhos em moedinhas e vice-versa. O cinza fazia o quê? Transformava em moeda prateada. Famigerada moeda prateada de novo, verdade. Eram inimigos que viravam moedas, se não me engano. Você fazia isso até naquela fase que eu falei que você sobe na nuvem do Laquito, Uhum. era com esse P que você usava. Que ele jogava aquele inimigo cheio de espinho. Aí você abria esse P, que ele passava a jogar moeda, e você conseguia chegar nele pra pegar a nuvem. Uhum. Tinha também aquela molinha verde que jogava o Mario alto pra caramba. Que veio do Mario 1. E, cara, isso me fez lembrar de uma coisa na mecânica muito bacana também. Tinha não sei se era um item, né? Mas uma coisa nas fases, que era aquela quina rosa, que quando tinha no cantinho você pode conseguia crer. andar pela parede, lembra? É Você vinha verdade, correndo. pra subir na parede um bloquinho rosa felizinho assim. Ele ficava na quina e você conseguia ali pegar um impulso e o Mario andava lá igual Matrix ali pela parede ali, sem cair. Sim. Tinha essa parada, era muito legal. Tinha os bloquinhos roxinhos lá que você podia jogar igual um casco, né? Você pegava e jogava, o grab block. Uhum. Se você segurasse muito tempo, ele sumia. E servia pra matar o fantasma grandalhão. E tinha esse Magic Ball também. O que esse Magic Ball fazia? Ele marcava um final de fase. No navio fantasma, ele era o objetivo do final da fase. Caramba, esse Magic Ball, que é uma bolinha verde com interrogação, eu não tenho lembrança nenhuma dele. Impressionante. Será que eu não joguei nenhuma fase dele? Não Só sei. aparecia uma fase. Só no navio. É por isso que eu não tenho nenhuma lembrança. Não sei, por algum motivo eu não prestei atenção. E o Yoshi bebezinho, né? Que você pegava ele ali e tinha que alimentá-lo pra poder virar o Yoshi grande. Às vezes acontecia do Yoshi você pegar ele vai crescer na hora. Por que tinha essa diferenciação? Você batia no bloco, ele já crescia na hora e às vezes você tinha que alimentar ele. Dependia do que ele comia. E eu sei, mas era o Yoshi amarelo só que tinha que alimentar, né? Não, qualquer todos. bebezinho. Não, o verde quando você bate no bloco ele já sai grande. Pois então, é. porque o verde era o único que não era bebezinho. Não, mas se você lembrar da animação... Lembra da animação, Age? Ele é bebezinho sim, só que ele cresce instantaneamente. Você bate, ele sai bebezinho e já cresce. Ah, não, beleza. Ele é Mas é porque prodígio. os outros, você consegue ele bebezinho na fase. Você bate no bloco e sai o bebezinho. Ele não sai adulto, o Ele outro não sai adulto. Você lembra? Isso é na Star Road 2 lá, que você pega o bebezinho azul, por exemplo, que é aquela na água. Você sai com ele, aí vai com ele nadando e comendo os peixinhos até ele ficar grande. Sim, aí são 5 inimigos ou um power-up. Aí ele cresce e fica adulto. Que aí você fazia ele comer a estrela nessa fase. Ela caiu uma estrela logo de cara, você levava ele até a estrela e comia a estrela e ficava grande. E aí, além desses itens, a gente tinha os personagens também. A gente já falou do Mario, já falou do Luigi, que ali era só um player 2 ali. A gente tinha também, ou melhor, a gente não tinha o Toad nesse jogo. Em momento algum do jogo. Isso é interessante também, né? Não tinha momento algum do jogo o Toad, né? A história do jogo fala que eles foram passar férias em outra ilha. De repente é isso, né? Que eles foram pra ficou Yoshi pra trás, né? O Toad é o chato excluído que ninguém chama pras férias. Aí ele é chato mesmo, cara. Ele fica gritando pra caramba. Aí depois posta foto no Facebook, o Toad fica postando indiretazinha, né? Pois é. E além dele tinha o Yoshi, como a gente comentou também, que era o grande lance do jogo ali, a cavalaria. Uma coisa que a gente não falou, né? O marketing do jogo era muito bacana, porque se você reparar em todas as artes, sempre tá em evidência o
o Yoshi e a capinha amarela, que eram as grandes duas novidades do jogo, né? Eu acho, principais, assim. É porque do Mario 3 em diante, eles sempre passaram a se basear num power-up pra construir a mecânica, né, em torno do jogo. Daí pra frente. Mas até no 2, cara, o 2 ele tava sempre nas artes com rabanete na mão também. Acho que não é bem um power-up. Mas não é a mecânica que orienta o 2, né? Nem sei qual é a mecânica, na verdade, que orienta o 2. Pois é, mas ele... É a possibilidade de escolher vários personagens. Mas do 3 em diante sempre teve um item específico. E além do Yoshi, você tem a princesa sequestrada também, né? Que você não tem aquela coisa chata de toda hora a princesa estar em outro castelo, Você realmente só vai encontrar com ela no final da história. Que inclusive esse Mario, eu acho que é o Mario com mais história até então. Sim, e esse Mario é sinistro. Depois que ele mata o filho do Koopa lá, ele vai e explode o castelo. Que não são filhos, infelizmente, né? É. Confirmaram isso recentemente. Fiquei bem triste com isso. Pra mim são filhos. O pessoal reclama da falta de profundidade no enredo do Super Mario, mas olha, a coisa é profunda. O cara salvou a princesa várias e várias vezes nos jogos anteriores, sai de férias pra uma ilha paradisíaca, aí o infeliz do Bowser vai e sequestra a princesa de novo, e o cara de férias tendo que trabalhar, salvando a sua princesa outra vez e enfrentando aquela horda de malucos lá, os Koopalings do Bowser. E o que pouca gente às vezes esquece de comentar é que tem cutscenes do jogo, né? Cara, e são muito bacanas. Verdade, a gente pulava tudo, né? Mas tem lá, cara. Hoje em dia eu tento ficar vendo. Eu achava tão engraçadinho aquele que ele apertava, aí o castelo não explodia, ele chegava perto, explodia, ele ficava todo queimado. Pode crer, todo chamuscado. Era o melhor. Esse e aquele que ele tinha que apagar o castelo com a vassoura. Isso que eu ia falar, o que apagava eu lembro bastante também. Varria o castelo assim. O meu favorito é o que ele explode o castelo sobe, vai e bate numa montanha lá no fundo e fica... A montanha fica com curativo até o final do jogo, né? É massa demais. Mas uma coisa que dá pra você aprender com esse jogo é: não seja um encanador. O cara nem de férias tem sossego. Pois é. Inclusive, quando chegar na parte da história, eu quero muito entender essa história aí, que eu tô por fora, cara. Como eu disse, eu passava tudo. Quero saber como é que ele foi parar nesse Dinoland aí, esse lugar que ele só isso, Caio. Ele saiu de férias. Exatamente com os amigos. isso. Saiu de férias com os amigos, somente. Foi pra Ilha dos Dinossauros curtir as férias. E lá o Bowser sequestrou a princesa outra vez e ele foi atrás dela. E sequestrou a princesa e transformou os dinossaurinhos em ovo. Botou um em cada castelo lá preso com os filhos dele. Vou chamar de filho mesmo. Sempre chamamos de filho aqui. Cara, no desenho animado eles não eram filhos? Se não me engano... Mas depois a Nintendo quis mudar isso, eu não entendo. Os bichos são idênticos a ele, velho. Se a Nintendo chegou uma hora que disse que Mario não era encanador... E desmentiu, ela vai desmentir esse lance do filho. Voltou essa semana. Voltou essa semana. Inclusive a gente lançou o episódio de Mario 64, acho que no dia que ela anunciou que ele voltou pro emprego antigo. Porque a gente já sabia dessa informação, claro, a gente sempre sabe, né? Pois é. O único filho do Bowser hoje em dia é o Bowser Jr., né? É verdade. Eu acho que foi o Bowser Jr. o motivador disso. Pô, ele é fraco como personagem, né? No Galaxy, então, nossa, não aguentava mais ver esse bichinho, putz grilo. Pois é. Nintendo sentimos muito, mas já sempre vão ser filhos para nós. Faz um breve, eu sei que já falaram, mas faz um breve resumo aí da história do Super Mario World. Mario saiu de férias e se lascou. Não é só isso, não é possível. No jogo aparecia aquelas caixinhas de som que você batia, aparecia coisa escrita ali. Era tanta coisa escrita pra ser só isso, cara, não é possível. Vocês estão sendo muito simplórios Mario também. e seus amigos vão passar as férias na Ilha dos Dinossauros e aprontam altas confusões. Era só isso. Não tinha mais nada do que isso. Era um grande deboche. Não procure o que não existe. Sabe o que eu perguntei pra vocês da história? Porque não tem uma história de que eles tinham que salvar os ovinhos dos Yoshi que foram sequestrados e tal nos castelos? Junto com a princesa. Sim, eles ficam presos em ovos encantados. Então pronto, não é só ter que salvar. Foram entrar de férias e resolveram brincar, não. Desculpa, tem uma história Caio. por trás. Vou refazer a história pra você então. O Bowser sequestrou a princesa e os ovos. Agora sim, agora faz sentido. Eles estavam lá em Dinoland passando férias, então, né? Então Sim. Ali não é o mesmo mundo dos Marios anteriores. Não. É outra parada. Desde o Mario do Game Boy, na verdade, ele já tinha dado essa mudada, assim, de não ser sempre no reino do cogumelo, né? No Game Boy é Saraland e aí é o Terra do Dinossauro. Me ajuda então a lembrar, o primeiro é Reino do Cogumelo, o segundo é e não é, porque o segundo é aquele, é um hack oficial daquele jogo... Doc Doc Panic. Doc Doc Panic, que é outra parada, um negócio meio árabe e tal, a gente ignora isso. O 3 é o Reino do Cogumelo de novo. Sim. E aí, a partir dos Mario Land ali do Game Boy, você tá dizendo que é outro, e aí depois disso vira loucura, né? Cada jogo é um mundo diferente. Entendi.
Apesar de que terra sem lei. o Yoshi volta, então, depois em vários reinos, né? Ele não é só de Dinoland, ele aparece no Reino Cogumelo, em vários lugares, que ele vira personagem recorrente, né? Ele aparece, Então. ele aparece no castelo do Reino do Cogumelo. Pois é. Porque levaram ele pra casa, né? Tipo Jurassic Park, tá ligado? Sequestraram um ovo. A explicação está no filme. Ah, agora Que complicou. o viu? portal ficou aberto e lembra que a Daisy voltou lá no final, né? Então, não, eu acho. não, vamos voltar pra cá. Quem quiser entender por que a gente tá com esse medo todo, ouve lá o episódio 3 do TV de Tubo, onde a gente falou do filme do Super Mario Bros. E a Sora não superou isso até hoje. Sim, pessoal, ouçam porque tem muito a ser falado sobre esse filme ainda. A gente tem que falar um pouquinho dos personagens também, ainda dos inimigos. Só que eu acho inviável falar todos os inimigos que tem nesse jogo. Sim. Fala só dos favoritos de vocês. Quando você zera o jogo, aparece no final eles com seus nomes, né? É Isso muito era bacana pra caprichoso caramba. isso, né? É muito gostoso que a Nintendo faça esse tipo de Pô, coisa, né? cara, isso era legal, porque se você tivesse comprado o cartucho sem o manual, que geralmente vem no manual, você tinha que zerar pra ver, pelo menos você tinha essa informação, né? Eu gostava de desenhar os personagens assim, tentava ficar acompanhando rápido e fazer anotação no caderno. Nossa, Até muito porque bom as isso. artes dos jogos eram lindas, né, cara? Acho Sim. que as versões norte-americanas sempre eram um pouco mais fracas, mas se você olha pro todas as artes do lançamento japonês, é tudo muito bonito, cara. Inclusive, na diagramação da revista, eu usei várias artes do manual. Tanto dos inimigos quanto dos movimentos do personagem. Foi assim que eu descobri vendo quando você foi mostrando pra gente a diagramação, eu descobri muitas artes bacanas da versão japonesa do jogo. A capa do jogo japonês, ela é linda, né? Aquele Ela é fundo diferente, amarelão ela e tem tal. um fundo amarelo, igual o Super Mario Bros 3 e tal, e enquanto que na nossa versão o fundo azul é outra parada, assim, impressionante. Tem aquele arte do mundo Mais redondo detalhada. atrás. É, muito legal. Mas quais são os inimigos favoritos de vocês? O meu é o Charging Chuck, que é o jogador de futebol americano. Nossa, cara, esse Ele é personagem... loucura total. E tem várias versões dele. Ele joga a bola, ou ele te empurra. Fantástico, aquele bichinho. ele jogava beisebol também, jogava bola de beisebol, você. né? Pode crer, na fase que você pega a capa, ele joga bola de beisebol. Eu gostava também do Magicopa, aquele que joga Sim, que aquela depois virou o magiazinha. Kamek, né? É. Eu gostava daquele Amazing Fly Hammer Brother, que ficava em cima voando, jogando martelo em cima de você, sabe? Ele ficava nos dois quadrados. Pô, às vezes eu morria pra ele, hein, que ele era chatinho. Cara, Sim. era muito chato, cara. Cara, tinha algumas coisas muito nada a ver com Super Mario, com o universo Mario, cara. A lagarta. A lagarta, nem tanto. Acho que mais aquela bola verde dos Castelos Assombrados. A Big Bubble. Eu vou lhe dizer qual é o meu favorito. É fácil você adivinhar. Ele é o inimigo mais estiloso do Nossa, jogo. enrola pra tudo, velho. Não, É impressionante. ele é o mais estiloso. Ele tá lá, fazendo pose, só de boa assim, óculos escuro. Lembra não? Sim, Mega Mole. Mega Mole. Pode crer. Que tem o Ah, pequenininho é. lá, o safadinho que O ele Mega fica... Mole só aparece em uma fase, não é? Só, o pequenininho ele fica correndo desesperado assim, com as perninhas curtas, e o Mega Mole é só assim, paradão, óculos escuros. Pode crer, cara. O Mega Mole é muito maneiro. O Monte Mole é o pequenininho. É aquelas toperinhas que saíam do buraco, né? É, toperinho E o Mega encarnada, Mole- o pequenininho. Era tão legal que você podia saber onde ela ia sair, já ficava em cima. Ela já batia no teu pé e já Você morria. já Era engolia muito... com o Yoshi. É, Tinha também. muito inimigo massa. Eu tô lembrando errado, ou o Mega Mole, se você pulasse em cima dele, dava pra você ficar andando em cima dele? Dava. Ele levava Dava, você de Ele boa levava lá. você. Tem um Copa voador, né? O Super Copa também, que era muito show. Você conseguia pegar a Você capa pegava dele. a capa pela primeira vez. Foi nesse jogo que surgiu o Poké, aquele gatinho peludo, parecia uma lagarta e eram várias bolinhas empilhadas e na cabeça era de gato. Gatinho? Mano, aqui pra mim era um cara barbado. Não, era um gato, cara. É cara de gato, cara. Um gato? Meu Deus, aqui pra mim é o bruto Sora, do me Popeye. ajuda, você viu um gato, Era não um via? cacto. Eu chamava Ah. de cacto. Mas tinha cabeça de gato, não tinha? Fala, me Não ajuda. tinha, era Não. cacto, mas no mundo do Mario as Era um- coisas têm rosto. É estranho, mas É só assim um que cacto com funciona. rosto. Você tá usando os óculos da Sora, é? As versões seguintes, ele ficou com mais cara de cacto. Mas eu vou mandar pra vocês a foto e vocês vão me dizer se não é um gato, cara. Isso é um gato. Cara, é a cabeça de um cara barbudo que vocês não aceitam isso, mano. Ele tem Ele- duas orelhinhas de gato, cara. É mais fácil ele ser um gato do que um cara barbudo. Pois é. Não, vocês não vão mudar minha cabeça, não. Eu tô imaginando a cabeça do velho nele agora, no cacto. Eu vou dar uma de Sora aqui, criar uma versão totalmente diferente da realidade, mas eu vou bater nessa tecla aí. É um cara barbudo. Ouvinte, por favor, me ajudem. É um gato barbudo. Eu concordo, Ed. Gato barbudo. Ed, Pronto, eu gato concordo com barbudo você, agora. mas é um gato barbudo. Cara, se esse cacto for não tem como ele ser um cara barbudo.
Por que não tem como, cara? Não é um cara, é um gato. Você senta no Ele não tem dinossauro, barba, cara. isso é espinho saindo dele. Não é aquela barba por fazer, sabe? Aquela que tá crescendo. Não é aquela barba cheia. Nunca pensei que o Cash fosse chegar nesse nível de loucura, não. Mas é um gato, cara. É um gato, tem Ouvintes, orelha por de gato. favor, é um gato ou é um cara? É um Responda. gato cara, é um cara gato. É um gato masculino É jovem. o Bruno Galhaço. Pronto. É o galã do jogo. Acabamos de descobrir quem o Wade acha gato aí na TV brasileira. Pronto. Bruno Galhaço. Por que eu acho que ele começou nesse jogo? Porque você tinha. Ele era perfeito pra jogar com o Yoshi, né? Sem o Yoshi era dificílimo passar por ele. Que ele descia geralmente umas ladeirinhas, você não conseguia pular por cima, muitas vezes. Então você tinha que esperar ele se aproximar o máximo possível, achar um bloquinho ou qualquer coisa pra você poder ir por cima dele. Com o Yoshi não, você ia comendo parte do corpo dele até acabar. Era muito mais fácil, então. Não, peraí. Parou. Você tá falando daquele bicho amarelo que tem 5 bolinhas uma em cima da outra? Sim. Você tava achando que era quem, cara? Mano. Agora estamos sabe o que curiosos. eu tô achando? Sabe o que eu tô achando? Sabe aquele que tinha tipo uma linha um quadrado e ficavam 5 bolinhas pretas passando seguidas, sabe? Ah. Eu achei que era disso que a gente tava falando. Eu não sei ainda O quem que tá falando. docinho de mamão. O do quê? Como Ah, é? o Urchin, que era. Eu tô ligado, que era tipo um ouriço. Não é o Fuzzy? É o Urchin? Cara, isso. Desculpa, o Fuzzy não é um cara, o Fuzzy é uma aranha. Que aranha onde tem É tipo uma pata, mamona velho. preta. Uma mamona. É uma mamona preta ele. Gente, olha só, eu vou colocar uma transição agora, porque esse cast tá muito caótico. Alguns personagens que só foram aparecer mais pra frente no jogo, e eu tava até triste que não tinha aparecido. O Bobomb, cara, ele só aparece lá pra frente no jogo, né? Ele não aparece logo no início. E eu Na Forest of Illusion, né? É, exatamente, ele descia dentro de umas bolhas, não é isso? Uhum. Eu já sabia da existência desse Bombomb por causa do filme do Mario. Porque, como eu disse pra vocês, eu joguei o Super Mario World antes do 3, do 2 e tudo mais. Então eu ficava, cara, como assim? Isso não existe no Mario isso. Até que um dia eu cheguei finalmente nessa fase. Eu falei, os Bombombs ali e tal, pode crer. E o Big Bull, cara, o fantasminha lá que tem vergonha de te olhar, ele surge nesse jogo? Sim. Que, inclusive, os castelos assombrados seriam tipo uns pré-castelos, né? Você passava por eles, as casas assombradas. Mais ou menos. Porque ele ainda tinha tinha sempre um segredo pra passar das mansões, né? Sim, tinha um puzzlezinho Sempre ali. tinha uma né? brincadeirinha. Você não entrava com Yoshi nele. A gente já descobre depois no desenho animado do Super Mario World que existiu que o Yoshi tinha medo. Acho que no jogo não explicava isso, né? Acho que o desenho tentou explicar por que o Yoshi não entrava nos... Então, mas ele entrava na fase do navio lá, aquela que tem a boca do Bowser. nessa ele que era entrava. cheia de fantasma. Essa ele entrava, e aí? Então o desenho não justificou direito. Mas assim, essas casas assombradas substituem aquelas fortalezas menores do Super Mario Bros 3, né? Que eram pré-castelo também. Se você parar pra pensar, o conceito é o mesmo, não é? Mas tem mini castelo também nesse jogo, né? Tem, eu nem lembrava. Verdade. Tem, verdade. acho que são Tem. dois ou Castelões, três. castelinhos, Mini castelo é o que tem o Reznor no final. O duelo com ele é o que eu acho assim... Mais A parte difícil. chata do jogo. Porque se repete eternamente. Inclusive eu achava ele mais forte do que os duelos com... Mais chatinho do que, Sim, do que sim, com... bem mais. do que com os filhinhos do Mas Copa lá. é igual no Mario 3. Eu achava o Bum Bum mais difícil que os chefes também. Quando ele começava a voar e tal. Sabe outro personagem desse Mario, assim, que também só vê mais pra frente e tal? E eu só fui descobrir ele depois? Os golfinhos, cara, também. Os golfinhos que você só vai sim. ver mais pra frente. Que na versão japonesa o Mario pode comer, né? E rola isso? O Yoshi come o golfinho. E não tem na versão Não, tiraram na isso? americana não tem. Cara, me fala mais mudanças que tem de uma pra outra. Agora eu fiquei curioso. Tem mais alguma? Tem na tela de introdução, você tem um spritezinho diferente, mas acho que não tem muita mudança fora isso, não. É impressionante, a gente jogou o jogo 1 milhão de vezes e a gente fica relembrando um monte de coisa assim na hora. Sim, se a gente ficar aqui nessa parte dos inimigos, a gente vai ficar o dia inteiro falando, assim, cara. Eu lembrei de um inimigo que eu gostava muito. O Blerg. E o dragãozinho. O dragãozão da lava, assim, que ele vinha com a boca abertona. Sim. Massa. Cara, pode crer. Era o inimigo mais fácil de desviar de todos, na verdade. É porque a fase em si já era escrota, então, tipo, se o bicho ainda fosse difícil... Tem um inimigo criador de memes do Mario, né? Que é o Laquito Pescador, que é daquele famoso meme. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Ele Ele pode ficava crer. só provocando o cara assim com a vida. Quando você ia atrás dele, ele fugia com a vida e forçava você a cair num buraco. Tinha também as plantas carnívoras, tinha aquele Dry Bones lá, que era aquele culpa-tropa zumbi lá, que tu batia, e ele ficava só desmontado, depois se remontava, e se você batesse com
a capinha, né, que você pegava da peninha, aí sim ele morria de vez. Tinha aquele Dino Rhino também, lembra do dinossaurinho? Que tinha o grande e o pequeno. Exatamente. Tinha também o Banzai Bill, cara, aquela bala gigante lá, clássica, que você ou abaixava pra desviar. Se você tivesse com a versão pequena do Mario, nem precisava e tal. Isso, quando eu vi, eu achava muito legal. Essa bala, na versão prévia do jogo, não tinha boca nem olho, assim, era só verdade, uma bala. era só uma bala, né? E, cara, tinha um olhinho, mas não tinha boca. Eu lembro que isso era uma coisa que eu gostava muito no Super Mario World. A primeira vez que eu vi foi essa bala vindo na tela, ocupando quase que a tela. Parecia o Hadouken do Ryu no Marvel vs Capcom, sabe? Ocupando quase a tela inteira, assim, a bala. Eu achava tão maneiro esse sprite dela, assim. Eu lembro de gostar bastante. E também aquela coluna que parecia uma rolha de... Pra mim, aquela coluna era uma rolha de vinho, cara. Que esmagava, assim, dentro do castelo, sabe? Que a tela ia andando, te empurrando e você precisava segurar a onda ou passar correndo. Que tinha no primeiro castelo. Exatamente. Sim, Também gostava muito desse sprite dela. Bom, a gente já conseguiu meio que falar os nossos favoritos aqui, não dá pra falar de tudo porque é muito personagem. Também tinha aquele trope, que era aquele peso que caía com cara feia. Tinha muita coisa que a gente acabou não falando aqui. Chomp. Pois é, então... E tinha o Twimp, que era o pequenininho. Também, então é muita coisa mesmo. A gente falou do Reznor, que era o Triceratopzinho, né? Teve o Big Boo, né? Que era o fantasmão grandão lá. Que mais que tinha? Tinha os Koopalings lá. Que tinham o nome inspirado tudo em Estrela da Música, né? Exatamente. Sim. Primeiro castelo, vamos na ordem. Iggy Koopa, baseado no Iggy Pop, né? O cantor lá do Studios, lá, banda punk. Tem também o Morton Coppa, né? Morton Coppa Jr., que é uma homenagem ao cantor Morton Downey Jr. O Lemmy Coppa, que é o lendário Lemmy, né? Do Lemmy Kilmister, do Motorhead. Do Motorhead, Tinha o Ludwig von Koopa, que era baseado no... É o único que não era de rock, né? Porque era em homenagem ao Beethoven. Tinha aquela cara de maluco do Beethoven, inclusive. Aquele cabelo igualzinho do Beethoven. E esse Roy? Roy Osborn. Que Roy Osborn, cara? Orbison. Roy Orbison. Eu sei quem é esse cara. O Roy Koopa, baseado naquele cantor folk lá norte-americano, Roy Orbison, que nunca foi visto sem óculos escuros na carreira inteira dele. Tinha até várias teorias de que ele era cego e tal. O personagem, inclusive, tinha óculos escuros e tal. O cara canta Pretty Woman, Pretty Woman, exatamente. Tinha a Wendy Koopa, que era a menininha do grupo, né? Wendy Williams da banda Plasmatics. E o Larry Koopa, que era baseado... O Dave Brooks da Nintendo falou que é o Larry Mullen Jr., baterista do U2. O cara do U2, faz sentido, tá ligado? E ele tinha um visual que eu mais lembro, assim, do desenho animado, que era aquele moicano azul, assim, cabelo pra cima e tal. A ordem deles é diferente do Mario 3, né? Porque no Mario 3 o Larry era o primeiro. E o chefão final, que era o Bowser lá, que... o nome dele, muita gente chamava de Copa, porque no desenho animado popularizou esse nome, mas ele era tipo, posto dele, né? Rei Koopa, né? O rei dos Koopas. Então, porque Copa é o nome dele no Japão, né? Lá até hoje ele é Copa. Só pra gente que ele virou Bowser. Eu sempre entendi que era a raça deles, ele era o rei disso. Então, na verdade, é só porque o nome dele é Copa mesmo lá, né? E ele tá sentado numa florzinha. Ele tem, pra mim, ficou antológico, cara, esse... É a nave do Freeza. Pois tipo, tem uma hélice embaixo e tem uma cara de palhaço, cara. Então, por isso que é uma florzinha. A hélice parece uma folhinha. É verdade. É um palhaço, uma flor, né? Palhaço. É uma flor? Caramba. Pra mim ficou antológico esse automóvelzinho dele aí, sei lá, negócio voador dele. Mas a luta é bem sem graça, hein? Pra variar, né, cara? Mario tem até então, tinha uma tradição de ter batalhas com Copa bem ruins, né? Primeiro, o Super Mario, você só precisava pular por cima dele e cair em cima de um botão e ele caía a ponte quebrada. Mas o último era chato, né? Porque o último jogava martelo junto. Sim, mas ainda assim era aquela coisa repetitiva, né? Sempre a mesma coisa e tal. Então... Por isso eu gosto do Mario 2. Acho que nesse o desafio tava mais no castelo, né? De você pegar o caminho que é mais fácil pra mas é meio anticlimático. Foi a mesma coisa que eu falei lá da bruxa no Castle of Illusion. Todo desafio pra você chegar no final, a batalha é meio... Não, assim. Super Mario World, as fases são muito mais interessantes que os chefes, cara. Muito mais desafiador. Muito mais, você ficava ali pelas fases, isso é fato. Vamos relembrar as fases. Vamos fazer o seguinte, como são muitas fases, são quantas fases mesmo? São 70 e poucas e com mais tantas saídas. 72. E com as saídas lá ficavam 90 e poucos, né, praticamente. Quando você zerava com tudo, abria 96. Até na telinha aparecia 96 e uma estrelinha. É inviável falar de tudo, mas a gente tem ali um mapa de um mundo, né, que é o Dino Land, e tem as regiões ali. A gente começava em Yoshi's Island, que era
É minha favorita, cara. Eu adorava aquele início do Super Mario World, cara. Era muito bacana. Era o mundo tutorial, né, na verdade. Mas é... Você aprendia várias gostoso de mecânicas jogar ali. demais. Era muito gostoso de jogar aquelas primeiras fases ali. E facílimo, qualquer um sem nenhum tipo de conhecimento de videogame, sem nada, experiência nenhuma, chega ali, joga e se diverte. Então por que você levou 1 ano jogando? Não, pra completar o jogo. Ah, sei. Não, mas a culpa não é dele, ô Age. Você lembra que tinha uma regra, né? Ele sofria assédio moral lá, cara. Ele tinha que jogar naquele período ali. Os caras não deixavam ali. O bullying da locadora já começava pelo dono. Pois é. O que vocês lembram do Yoshi Island? É que você tinha o primeiro Sweet Palace, né? Que também era uma coisa totalmente nova, né? Aquela exclamação amarela lá que você abria e habilitava os bloquinhos pontilhados. É verdade, logo na esquerda ali, né? Você subiu uma escada que tinha tipo um ninho com água na metade e ia pra essa parte aí. Se você seguisse pelo lado esquerdo, você ia pro Sweet Palace, pelo lado direito você seguia pelas fases no castelo. E tinha uma coisa legal, porque você já começava ali com 3 fases abertas, né? 2 fases e uma pequenininha ali que era tipo uma casinha do Yoshi, ali você pegava. A casinha do Yoshi. Pegava as maçãzinhas. É. Você poderia não ir pra anterior e só seguir em frente, entendeu? Ia ser muito complicado pra você, porque você não ia pegar os blocos, né? Os blocos amarelos. Então, mas quando você subia, você via o outro caminho e você falava, opa, o que é aquilo ali? Aí você voltava e ia lá. Não, sim, claro, a gente espera pelo menos que as crianças fizessem isso na época, né? Mas Acho que era a deve ter ideia. muita gente que seguia em frente. Isso que era legal, né? A opção de escolha ali, como a gente falou no início, que o jogo ele poderia ser mais simples, mais de objetivo, você poderia explorar mais e tal. E aquele lance que a gente falou no episódio do Super Mario 64 também, né? Os power-ups, eles não eram coisas necessárias exatamente. Você poderia fazer as mesmas coisas com mais dificuldade sem os power-ups. Então, seria muito mais difícil, mas você conseguiria zerar o jogo sem habilitar os blocos amarelos, né? É possível fazer isso. Ou não? Dá. Você só. O primeiro castelo ia ficar um pouco mais difícil, né? Sem ser ele. Tem uma das portas na saída do último castelo que precisavam. E, não, tem uma fase no Star Road que fica também um pouquinho mais complicada. Porque tem um caminho que é formado por todas as cores. Lembra que você tinha que percorrer? Verdade. Mas não dá pra passar sem, tranquilamente. Depois vinha o Donut Plains, né? Que já era aquele segundo momento quando você subia ali a ponte. E a gente percebe que a partir de agora vão ter muitos lugares com nome de alimento, né? De doces e tal. Essa aí é a planície da rosquinha. Depois tem o domo de baunilha. Tem a ilha de chocolate. Você ali já começa a ter contato com uma fase de lava. Tem uma fase que se chama Lago de Soda. Soda Lake. Tinha a Ilha do Chocolate também, né? No segundo mundo a gente é apresentada praticamente todas as variáveis do jogo, né? Tem fase na água, fase na já água, entra a na capinha, fase da lava. O Star Road aparece Já tinha fase na água no segundo Yoshi's mundo. Island, né? Na primeira, só que não era tão aquática, né? Tinha água, mas não... se diz mergulhado mesmo, né? Baixo d'água, tem razão. Isso. Aí já tem até caminho secreto que abre com chave e tudo. Sim, Já. sim. E tem a salvadora fase lá pra gente se reabastecer, que o Wade falou, pra pegar um Yoshi. Dá pra ir pro fim do jogo nesse mundo. Foi aí que eu alisei Twin. Pegava a entrada aí nesse segundo mundo e zerava o jogo e passei o mês jogando de graça. Se alisou quem? Toinho. Como assim? Aqui alisar alguém não é a mesma coisa, Ítalo. Tem que Então. tomar cuidado. Alisar. Alisar... Alisar é você tirar tudo que o cara tem. Entendi. Depois, em off, eu te explico o que você fez com o Toinho na versão da gente aqui. Não, mas pelo menos aqui, quando o cara fala que tá liso, é que ele tá sem dinheiro nenhum, então... Olha aí. Alisar é uma coisa. Alisar é outra. fazer essa eu não carinho. conheço. Alisar é fazer carinho. Não. Ah, tá. Se você tá liso, é sem dinheiro, então você alisou, o cara deixou ele sem. Tá bom, então usa isso no teu estado. Cuidado quando tu vier quando pra vier na cá, pra BGS, BGS, tá? não alisa ninguém, tá? Não faz isso, não. E você, quando você estava falando aí de pegar a chave e tal, tinha ali do lado do Castelo Assombrado o primeiro Warp Zone ali, que era os caninhos verdes ali, que você cortava caminho, né? De um mundo pro outro. E tinha também o Green Switch Palace, né? Que era o segundo switch ali verde para habilitar os quadradinhos verdes. O que costumava vir nos quadradinhos verdes? Tinha esse padrãozinho, né? Só no amarelo e no verde. No amarelo vinha cogumelo e no verde vinha a capinha. Ah, legal. Depois do terceiro mundo era o Vanilla Dome, que já era dentro você entrava na portinha de uma montanha lá. Era uma cavernona, né? Sim. O Vanilla Dome ele tem um mistério que até hoje ninguém sabe. Por que nele tem uns pontos grandes em algumas É fases? verdade, isso não tem uma lógica pra isso?
Não tem explicação. Até hoje ninguém sabe dizer por que isso aconteceu. Alguma coisa que deveria existir e provavelmente desistiram no desenvolvimento e ficou a representação gráfica, né? É o que eu imagino. Um mistério. Porque esses pontos grandes tem também na Floresta da Ilusão e no Vale do Bolso. Sim. Qual é a diferença dos pontos serem vermelhos e amarelos? É só quando você já passou por eles e muda de cor? Quando o ponto é vermelho, você tem chave. Ah, tá. Eu não lembrava disso. E a gente também tem nessa parte a estrelinha, né? Uma estrelinha ali que é... É a segunda saída da estrela. Ah, porque a primeira você tinha a primeira no Donut Plains mesmo. Isso, Verdade. embaixo da primeira mansão É assombrada. verdade. E aí que você ia lá pra Star World, que você tinha aquelas fasezinhas mais dificilzinhas ali e tal. E o Vanilla Dome, ele tem duas saídas, né? Porque se você saísse pelo lado esquerdo, você pegava a ponte de cima das Twin Bridges, aí você caía no Castelo 4, e se você saísse pelo caminho normal, você ia por baixo e caía direto na Floresta da Ilusão. É isso que era o que a gente falou tanto do jogo, né? Que é você poder tomar decisões e fazer caminhos diferentes e tal. E essa Twin Bridges aí, como você falou, eram aquelas duas pontes, né? Uma acima da outra. Isso, era nesse mundo que, se eu não me engano, quando você derrotava o chefe, fazia aquela parada que o Ítalo falou, que o castelo saia voando que nem um foguete e dava uma cicatriz, uma machucadinha na montanha. Na montanha, Se assim, ele essa ficava daí com mesmo. esparadrapinho, era Até tão o final do bonitinho. jogo, muito bom isso. E só mudava a artezinha do coisa depois que acontecia, né? Antes tava bacana. Eu raramente ia pra Twin Bridges, cara. Raramente. É porque as fases eram mais chatinhas, era a fase que você tinha que pegar Yoshi Wing. Sim. E se você fosse pelo outro caminho, você ia pra famosa Forest Você passava duas fases, ou uma fase, e depois você caía na Forest of Illusion direto. Como você falou, Forest of Illusion, que tem uma teoria que eu descobri aí, que ela parece aquela no Ocarina of Time, aquela região ali que tem a árvore gigante, Lost Woods, né? Uhum. É porque parece que em japonês tem o mesmo nome, né? Então o pessoal diz que seria a mesma coisa, tudo mais, mesmo uma referência. E nela, se você não encontrar as passagens corretas, você faz que nem a Lost World do Zelda. Você fica rodando nela aí sem Ela era fim. bem Exatamente. irritante. Sem encontrar a saída. E também tinha árvores com caras, né? E árvore com cara é uma coisa que a gente viu em Zelda também. Então, talvez as referências não fossem só coincidências, né? Eu gostava desse mundo porque eu podia ganhar muita vida nele. Na primeira fase dele, você pegava a estrela e saía correndo que nem um loucão, assim, matando lagartinha. A lagartinha dava mais de uma vida, acho que ela dava 2 vidas. Você fazia tipo umas 30 vidas de uma vez só. A gente acabou não falando lá no Vanilla Dome que tinha lá o Red Switch Palace, né? Pra você liberar os bloquinhos vermelhos lá. Isso, era terceiro. E nesse tem o Blue Switch Palace, pra liberar os bloquinhos azuis. Depois você chegava no Chocolate Island, que era a ilha de chocolate ali, que era quase um deserto, né? Era uma ilha marrom ali. Quando eu olhava, eu tinha uma visão de deserto disso. Esse mundo tem a chave que eu achei mais difícil de entender como ela funcionava. Uma das fases você consegue pegar a chave se você passar rápido dela. Tem um limite de tempo que você tem que bater pra conseguir chegar na parte diferente dela. Porque se você fosse muito lento, ela terminava de uma forma. Se você fosse rápido, você caía numa parte que tinha um monte de cogumelos, você chegava na chave no final. Foi a que eu mais demorei pra entender como funcionava. E se você não pegar essa saída correta, é que nem a Ilha das Ilusões. Você fica só rodando ali, você fica sem subindo saída. e descendo, né? Isso é uma coisa que prova que a gente fala que o jogo tem uma jogabilidade mais simplificada, um nível de dificuldade mais menor, assim, mas depende, né? É só nos primeiros momentos ali e tal, mas você tem uns puzzlezinhos chatos que se você não consegue desvendar, você fica preso no jogo. A partir do 5º mundo, não é mais qualquer jogador que vai passando da fase sem sacrifício. E vocês descobriram isso É. aí com revista ou na raça mesmo, pegando dica na locadora do pessoal? Eu acho que foi numa revista videogame, sabia? Pois é. Sem revista é difícil, né? Descobrir que você tem que passar na fase de certo tempo pra poder liberar a chave. Às vezes você vai insistindo tanto, jogando tanto nela, que uma hora vai, você passa e não sabe nem por que foi. você você não passou sabe tão como, rápido né? porque ficou bom nela e falou, agora tem a chave? Beleza, então. É isso que eu ia falar. Eu não tinha acesso à revista, né? Tipo, só de vez em quando aparecia alguma revista na casa de algum parente, eu até lia. E eu não jogava em locadora, não tinha contato com a galera de locadora. Então, eu descobri as coisas meio assim no susto. Isso aí foi assim. Um dia eu fiz. Como eu fiz, descubra. Só fui descobrir muitos anos depois. E nesse Chocolate Island, você já tá vendo ali de longe, ali no meio do mar, ali a caverna, a gruta ali que o Bowser tá escondido. Mas antes tem uma curiosidade, né? Você tem um navio naufragado que você pode que é a fase anterior a passar para outro mundo. Você sabe a curiosidade desse navio? Conte-me. No próprio manual é dito que seria uma referência aos navios lá de guerra do Copa lá, do jogo anterior. Aquele ali seria um que naufragou. Olha que bacana.
Que massa. Ah, maneiro. Caramba. Muito Maneiro. legal, Então seria o do referente. Aí eu fico só me perguntando, né? Os jogos anteriores não se passaram em Dinosaur Land, então. Dino Land, né? Então não sei muito bem porquê, mas. Ah, ele saiu voando e caiu lá, vai ver, né? Mas seria. Vai virar pertinho, assim, tipo a carita. Ele, Né? ele é um dos navios da marinha ali do Copa ali que tava ali naufragado e tudo mais. Agora que você falou, eles realmente têm um design muito parecido com os navios do Mario Bros 3. Pois é. As caixas, aquele chão é muito parecido. Pois é, e Você disse que era perto de quê, Eide? Acari. Só quem é do Acari. Rio entendeu isso. Uma piada de carioca. Oxi, mas a Cari faz divisa aqui com o Cruzeiro, é bem pertinho também. Tem a Cari aí? Tem uma, Deve ser a mesma, tem então, uma hein? cidade aqui chamada Cari, bem pertinho É um mim Warp aqui. Zone, cara. Quando você Meia entra hora. nela, você sai aqui no Rio de Janeiro. Não posso Acari. Eu acho. A Cari é um Warp Zone, cara. Quando ele entra ali na gruta ali, demoníaca ali do Culpa ali, do Copa, e você chega no sétimo mundo, que é o Valley of Bowser lá, que é o Vale do Bowser, né? Que tem uma coisa muito engraçada, né, pra mim. Ele é muito... Ele quer chamar atenção, né? Porque ele tem um letreiro luminoso no castelo dele ali, como se fosse uma boate, cara. Não faz o menor sentido. Tipo, ó, estamos aqui, hein? Pode vir, tô te esperando. Pode crer, né? É o pancadão do Bowser. Você ainda toca aquela música meio dançante ainda, né? Pra É, deixar tudo mais... Pois é, cara. O bicho é cheio de onda. E esse mundo tem Warp Zone pra caramba, né, cara? Tem uns 4 canos ali espalhados. É que você pode entrar pelo fundo do castelo, você pode entrar pela frente. Pois é, cara. Por isso que falam que esse jogo Existem 1001 maneiras de zerar ele, né? São vários caminhos mesmo. O último castelo, ele tem um sistema de portas, né? Lembra até o Cast of Illusion. Só que cada porta te oferece um desafio diferente. Qual a combinação que você usa sempre? Eu sempre entrava na primeira porta e depois entrava, se não me engano, acho que na quinta. Mas o outro cara fala, não, eu entrava sempre na segunda que eu achava mais fácil. Até isso, o castelo era uma experiência diferente pra cada pessoa. A gente sempre ficava decorando as nossas portas favoritas. Ó, eu entrava numa que eram tipo umas cartas de baralho gigantes e tinha aquele Mecha Copa. Que era facinho, só você pular por cima dele e você já saía. Aí a segunda porta, eu sempre errava e caía numa que era mega difícil, porque era tipo um castelo embaixo d'água. E vinha aqueles torpedos assim, mega chatos assim de passar. Mas a primeira eu sempre acertava, a segunda eu sempre me lascava. E tinha também ali mais uma entradinha ali pro Star World, que inclusive vamos falar dele agora, né? Que é o 8º mundo ali, que é um mundo que a gente na época quando descobria, conseguia entrar, achava maneirão demais. Ó, eu consegui ir pro Star World e tal. Você tinha várias fasezinhas ali. Cada estrelinha que você entrasse, você tinha uma fase pra jogar ali, linkada a ela, e com isso você conseguia meio que, assim como as Warp Zones, iam viajando pelo mundo ali e tal. No Star World as fases são numeradas. Números. É 1, 2, 3, 4 e 5. Mas são fases bem curtinhas, assim. E depois da Star World vinha a Special Zone, que essa sim, na época pré-internet, pouca gente conhecia. Eu, pelo menos... Aí era o que separava os meninos dos homens, né? Eram 8 fases. Sim. E aí o bicho pegava, meu amigo. Peia franca. Quando eu descobri a existência me falaram dela, eu achei que era mentira, cara. Me falaram, pô, não, já tem a Star World, cara. Aquilo ali é o extra do jogo, não tem mais nada. Não, ainda tem o símbolo do Super Famicom, Isso, na ela fase. é muito simplória, cara. Ela é um fundo preto escrito Special lá com estrelinhas e tem o símbolo do Super Famicom em cima, que pra gente não significava nada na época. Eu, pelo menos, não tinha referência nenhuma de quando eu joguei as primeiras vezes Super Mario. Então, pra mim, era só uma bolinha colorida em cima e tal. E era isso, cara. E quando você chegava na última fase, tinha formado em moedas. Thank you for playing. É verdade, é verdade. Aquilo era tão emocionante. Era, pode Não crer, foi tipo uma isso aí, homenagem da não Nintendo. foi isso aí que um cara uma vez pegou lá o ROM do jogo e mexeu e alterou e fez um pedido de casamento pra esposa? Eu acho que teve um esquema desse, cara, até no YouTube. Cara, pode ser. A quantidade de hack que tem desse jogo, até hoje a galera lança, é absurda. E tem uns muito bons. Tem uns muito difíceis, assim, meio quebrados, mas tem uns que são fantásticos. Você encontra muito Speedruns. muitos speedruns de... Teve um brasileiro que bateu o recorde, zerou o jogo de em 1 hacks, minuto. cara, impossível. Inclusive, eu acho que Não, foi no oficial, cara. Zerou em 1 minuto oficial. Pois é, não, mas então tem muita gente que faz aquelas fases dificílimas e tem aqueles vídeos loucos lá dos caras passando. E eu acho que isso estimulou o Mario Maker. Mario Maker, cara. Foi, com certeza. Eu acho que foi. Essa comunidade de hack Super Mario World e tal que estimulou o Mario Maker, tenho certeza. Eu só queria ter habilidade suficiente pra fazer uma versão de Super Mario World trocando o Mario por o velho. Ia ser uma coisa maravilhosa controlar o velho nesse universo aí. Podia deixar o jogo igualzinho, só queria trocar Mario por o velho. Nosso mascote oficial. Olha o processinho vindo, que bonito. Nem tô nem aí, só quero brincar. O processo vem pra mim mesmo, né? Pra você, né?
E as fases bônus, cara? Como é que eram as fases bônus? Tem 2 tipos de fase bônus no jogo. Um a gente já meio que mencionou, né? Que era quando você fazia 100 pontos lá quando você passava da fase, que eram uns blocos que ficavam girando e você tinha que bater neles pra fazer tipo um jogo da velha, combinações assim na horizontal, na vertical, na diagonal. O outro era uma fase que você entrava no meio da fase mesmo, você entrava num cano e caía lá. E tinha uns níveis, você tinha 3 blocos que você tinha que bater, aí se você acertasse, saía uma vida, se você errasse, ainda te dava uma sacanagem, fazia pam. Quando você batia, parecia que era um cordãozinho de pérolas, né? Eu vi um cordãozinho de pérolas quando você acertava, era cubo verde com cordãozinho de pérolas. Quando você errava, era... Cordãozinho de... Você não lembra? Era, sei lá, uma bolinha. Cara, a gente criança via cada coisa, né? Eu vi um cordãozinho de pérolas, cara. Mas acho que eram os pixels que faziam a bolinha, entendeu? Na minha cabeça eram pérolas. Cara, como é que era a lógica disso? Vocês lembram? Era meio aleatório. Eu sempre acertava muito isso. Será que eu era um cara que... Era uma argolinha, Caio. Era uma bolinha de certo. Eu sei, cara, mas deixa o cordãozinho de pérola, tão legal. Deixa a murubu da Sora, não vou deixar pois isso. é. Mas vem cá, a lógica disso não tinha? Era aleatório? Aleatório. Pura ali. Caramba, então eu era um cara que tinha dons de premonição, porque eu acertava muito isso. Eu sempre errava, todos. Nossa, eu era muito bom nisso, cara. A minha irmã morria de rir de mim, cara, porque eu conseguia algumas vezes passar sem pegar uma vida sequer, cara. Eu era pior no joguinho da velha, no outro fase bônus. Esse eu era bem pior. Mas o outro, se você acertasse o primeiro pulo e fosse ritmado, você acertava tudo até o final, entendeu? O problema é ser ritmado. Esse que é o problema. Pra mim, o mais revoltante dessa que você vai subindo é que às vezes eu acertava a primeira, acertava a segunda, aí na hora de pular a terceira passava direto. Não sei se eu não conseguia... Isso aconteceu comigo muito. Isso, não conseguia mirar muito bem, sei lá. Nessa nossa, fase bônus de isso. pegar as três bolinhas pra pegar a vida, o que dava mais raiva era quando você errava o bloquinho e passava direto sem apertar em nada. Meu amigo. Às vezes o cara ia mirar, em vez de acertar, pulava e saía pulando sem bater em nada. Que era o pior. É melhor não pegar nada, mas tentar do que errar o pulo e passar direto. Foi o que a Sora acabou de falar, que aconteceu com ela. Sim, é. Pode. E a trilha sonora, hein? Nossa Koji Kondo, Senhora. pra variar, fazendo um trabalho incrível. A gente acabou não falando rapidinho de quem tava envolvido, mas assim, é a galera de sempre, né? Direção do Takashi Tezuka, que, cara, a gente fala muito do Miyamoto, mas o Tezuka também é um cara fundamental pra franquia Mario. É um trio, na verdade. É o Takashi Tezuka, o Koji Kondo e o Miyamoto. É o trio de ferro do Mario. O jogo passou 3 anos em desenvolvimento e só tinha 16 pessoas na equipe. Só que aí entre as 16 tinham essas 3 lendas, né? O Miyamoto só dirigiu o primeiro Mario, né, na verdade. Primeiro Super Mario. Depois o Tezuka assumiu com ele ali a direção. Nesse aí, o Miyamoto tá só produzindo, na verdade, né? Porque eu acredito que o Miyamoto, ele vai lá e fala assim, essa mecânica faz sentido pra gente criar um jogo. Aí depois o Takashi Tezuka pega aquela mecânica que ele criou em cima daquilo que ele desenvolve em volta. Uhum. Eu sempre imagino que seja dessa forma. E o Koji Kondo tem aquela parada nele que a gente falou até no Super Mario 64 também, apesar de que o Super Mario 64 variou mais. Mas as trilhas dos mundos são sempre variações da trilha principal do jogo. É um tema único. Isso é impressionante. E a gente, cara, só percebe depois, em alguns casos. Assim. Até a música do castelo. A música do castelo é uma variação do tema inicial do jogo. Ela é mais lenta, praticamente, né? A fase da água. E isso é legal, cara, porque isso não é um demérito, é o estilo do cara, né? Você cria uma cena, aquelas notas ficam martelando na cabeça do cara, e é por isso que a música se torna tão emblemática, né? No fim das contas, você ouvir aquela música tantas vezes, teu cérebro, mesmo sem entender, achando que é diferente, é o mesmo tom, as mesmas notas, pá, aquilo acaba martelando e se decora tudo. Nossa, aquela valsa da água é uma maravilha.
O Ítalo, que é o nosso músico da galera aqui, pode até me corrigir se eu falar besteira. Mas assim, o cara pode não estar compondo músicas diferentes, mas só dele rearranjar a mesma música várias vezes é tão trabalhoso quanto, né? Se bobear. E até mais, você transformar a mesma música em músicas diferentes sem perder a essência é espetacular. É por isso que não dá pra dizer que é falta de criatividade, muito pelo contrário, eu acho que é excesso de criatividade. Não, é excesso de criatividade. Eu também acho. Eu gosto das do Castelo também e quando ele tá com o Yoshi. Que entra aquela batidinha tribal, né? Isso, é. Sabe que eu demorei pra reparar nisso? É bem sutil, mas é tão legal Quando aquilo. ele monta no Yoshi, além de fazer aquele barulhinho clássico, né? Fica fazendo tipo um tambor, um batuquezinho. Muda, a música pega outra coisa. Sabe, eu gosto muito daquela musiquinha do final. A música quando ele passa do... Nossa, aquilo é muito antológico pra mim, cara. Ela é bem curtinha, mas ela tem aquele momentozinho lá de comemoração, da pontuação aparecendo e o final ela fechando a tela, sabe? É tão legal aquilo, cara. Nossa senhora. É muito bacana. Bom, galera, a gente tem que falar um pouco das versões do jogo, né? Porque o Super Mario World, você consegue jogar ele hoje em dia Virtual Console e tudo mais, mas ele, nas versões seguintes ao original, tiveram algumas mudanças, né? A versão seguinte que a gente pode dizer do Super Mario World normal foi o que veio naquele compilado do Super Mario All-Stars mais Super Mario World, porque o Super Mario All-Stars era uma coletânea de remakes dos jogos clássicos do Nintendinho. Lost Levels, o 2 e o 3. Depois saiu uma versão que também trazia o Super Mario World junto, né? Que é dificílimo de achar, é bem mais caro o cartucho hoje em dia, não é cartucho tão fácil de achar dessa versão. Ali já tinha algumas mudanças, né? Bem sutis assim no jogo. Você tinha o Luigi, já não era mais só um palette swap do Mario, ele tinha um visual um pouco mais esguio, um pouco mais magro, mais alto e tal. Tipo do Mario 2, Tipo né? do Mario 2. Ele era mais semelhante às artes também, né? Da divulgação. Tiveram apenas algumas correções de bugs anteriores e o jogo saiu em 94. Isso aí. E teve a versão também que saiu pro Game Boy Advance, que era o Super Mario Advance 2. Eu nunca entendi esses títulos do Advance, cara. Eu achava tão confuso. Eles pegavam o mesmo jogo, fazia ali um porte pro portátil, mas ele virava um subtítulo. Era muito louco isso, cara. Mas ele era o Super Mario World e o Super Mario Advance 2, né? Porque era ao mesmo tempo que ele Então, mas é porque alguns jogos no Game Boy Advance eles faziam isso e colocavam sempre um minigamezinho junto. Aí envelopava com outro nome. E ali nesse jogo ele já tinha mais mudanças, né? Ele, além do lance do Luigi ter um visual diferente, ele já tinha uma jogabilidade diferente. Botou um balão na história, contou a história de uma forma um pouquinho diferente. Exatamente. Você podia trocar o personagem no mapa a qualquer momento. Você tava jogando com o Mario, você apertava acho que o R lá, o gatinho dos gatilhos. Não tenho certeza se é esse, mas aí você mudava pro Luigi. Então você poderia mudar em qualquer momento dentro do mapa. Não tinha mais multiplayer. Existia multiplayer no portátil, mas a atenção pra isso era bem menor, né? Mas era legal porque nessa nova roupagem do jogo, fazia diferença em alguns momentos a jogabilidade do Luigi. Ele já era um pouco mais lento do que o Mario, uma prova mais alta e tudo mais. Aquele esquema que a gente já conhece do Luigi. Então era legal você trocar por isso também. E tinha aquele lance de você conseguir ver o que você fez em cada fase, né? O que tá faltando fazer. Se você pegou todos os itens e tudo mais. Sabe o que eu achava melhor nessa versão aí, lançada em 2001? Que agora Mario e Luigi tinham pequenas falas. Eles faziam barulhos agora, tem uma mini dublagem nessa versão do Game Boy. A mesma voz do Mario 64, né? O mesmo dublador. Era. Mas isso não é irritante demais depois de um tempo, cara. Era massa demais, ó. Caramba, ele sempre que pegava alguma coisa, ele fazia um comentário e depois ficava um saco isso o tempo inteiro, sabe? E pulava e gritava, e corria e gritava, e batia nas coisas e gritava. Era massa demais. A gente comentou no episódio do Mario 64 que o Mario não calava a boca, né? Em nenhum momento. E aí, depois disso, se repetiu ali. Depois eles fizeram só porte, né? Pros consoles mais só, novos. são mesmo só essas aí. A minha dúvida é, eu não olhei direito, mas eu acredito que esses portes do Virtual Console sejam portes dessa versão do Mario All Stars com as melhorias. Não acredito que sejam portes do... não são da do Game Boy, não. Nem do Game Boy, nem daquela primeira, porque teve essa segunda com melhorias de bugs e tal, não sei. É uma informação que eu tenho certeza. Se o ouvinte tem algum console da Nintendo, a chance dele ter a possibilidade de jogar Mario World é muito grande. Porque tem no Wii, tem no Wii U... Com certeza sairá no Switch. Naquele programa de embaixador lá do DS também, a galera não ganhou o Super Mario World?
Pra quem comprou os primeiros DS. 3DS. Ah, cara, bem possível, Acho que cara. sim. Super Mario World também foi parar na TV, né? Em 91, nos Estados Unidos, eles receberam uma série animada, baseada nas aventuras de Mario, Luigi, Yoshi e a Princesa na Ilha dos Dinossauros. Ela foi exibida pela NBC e era uma produção da DIC. Que era a continuação daquele que tinha baseado no Mario 3, né? A diferença é que os eventos se passavam na Ilha dos Dinossauros, como no jogo. E foi exibido no Brasil também, né? Foi, cara. Acho que foi no programa da Angélica, da TV Colosso. No TV Colosso, foi TV Colosso que passou. Ah, mas aí o DVD você acha hoje em dia R$5 ali na Americanas. Não, esses desenhos animados ficam... Eu só não sei se foi essa versão do World, o Age, se foi a anterior, do Super Mario Bros. Mas você tinha várias piscinas de DVDs nas lojas americanas com esses... Sim, tipo, sim. Um DVD só, edição 1 com 2 episódios, sabe? Aí você não ia comprar porque você não ia ter os outros e tal. Ficava lá perdido. Sim, aquelas famosas caixas, né? Eu Tipo, comprei. DVDs a partir de R$10. Aí você vai lá pegar, pô, legal, Sonic X, tem o 1, o 2, o 3, o 6 e o 7. Pô, não tem o 4 e o 5. Aí você desiste de tudo e vai embora. Exatamente. E também a gente viu referências a Super Mario World pra caramba nesse filme do Super Mario Bros. Que a gente acompanhou nos anos 90, que fizemos um TV de tubo. O nosso episódio 3, se não me engano, foi sobre esse filme, onde a Sora cria altas teorias sobre o filme, e tá aqui na descrição pra você que não ouviu ainda, ou você que não conhece o TV de Tubo também, nosso outro podcast, onde falamos de TV das antigas. Você pode ver aqui na descrição do post, ou busca lá no seu agregador TV de Tubo. Ficou bem maneiro esse episódio, cara. A gente achou todas as referências do Super Mario World que o filme tem. Muito legal. Inclusive Yoshi tá no filme. Sim, vocês têm que assistir pra vocês entenderem mais sobre o universo do Mario. E uma coisa que eu descobri minutos antes de gravar esse podcast. O Wade me mandou uma trilha sonora, né? Uns CDs que foram lançados lá com uma orquestra. Era uma orquestra tocando as músicas do Super Mario World? Era mais ou menos uma orquestra. Ele convidou alguns músicos consagrados do Japão, né? E eles fizeram uma versão arranjada da trilha, que é muito bacana, muito boa de ouvir. Recomendo muito. Muito legal. O nome do CD é Super Mario World mesmo. A gente vai colocar também link aqui pra você ouvir na descrição do post. Você ouviu também no decorrer do episódio provavelmente alguma dessas músicas, dessa trilha. No final do episódio a gente vai selecionar uma bem bacana pra fechar. Você vai ter uma experiência do que é essa trilha bem legal. Sobe o som aí, ô da bengala, porque agora vamos relembrar Super Mario World nas páginas das antigas revistas de videogame. E pra começar, direto do baú de relíquias do velho, vamos para a revista Ação Games número 1. Olha aí, uma edição clássica, rara e incrível. Nessa Ação Games número 1, Super Mario World faz o que provavelmente é uma das suas primeiras aparições numa revista de videogame brasileira. Na época, saiu uma matéria naquela edição sobre as primeiras impressões do Super Famicom. Logo na página 12, tá escrito assim na manchete: o videogame que provocou uma corrida às lojas do Japão promete ser um sucesso no mundo inteiro. A revista descreve assim, basicamente, as suas primeiras impressões com o novo console da Nintendo de 16 bits, e logo em seguida lista alguns dos jogos que estavam em demonstração na época, e entre eles, nada mais, nada menos do que Super Mario World, com algumas imagens assim, claramente fotografadas da tela, mas que já davam uma clara impressão da qualidade do jogo. A revista pontuou algumas características marcantes do jogo, como por exemplo, segundo a Ação Games, os cenários das aventuras de Mario agora estão muito mais bonitos. O personagem também ganhou muito mais vida e expressão. Aqui, ele olha para cima como se estivesse pensando, será que dá para subir? Aí tem uma imagenzinha dele lá em cima de um cano, com aquele copa com a capa passando logo abaixo dele. Muito show. Seguindo, Mario já era capaz de coisas incríveis, agora então parece o perfeito Homem-Aranha. Como eu gostava dessas legendas das revistas antigas. Outro destaque, o personagem tinha um amigo dinossauro, capaz de engolir as tartarugas e cuspi-las como bolas de fogo. Sempre destacando as novidades do jogo, a Ação Games
ficou bastante surpresa com o Super Mario World, deixando seus leitores ainda mais ansiosos para o que chegaria em breve, que seria a versão ocidental desse clássico do Super Nintendo. E para saber o que outra revista clássica da época, essa que está no coração dos jogadores brasileiros, a gente visita agora a Videogame número 7. A clássica revista que fez a alegria da maioria dos velhos que fazem parte desse podcast aqui. Com Super Mario World na capa e o seguinte título: Mario 4, os novos poderes de Mario Bros. Nesse sensacional jogo de Super Nintendo. A capa, para vocês que acompanham o jogo velho em todas as mídias, lembra bastante a imagem da nossa edição número 1. A revista impressa que acabou de sair, que vocês já podem comprar lá na lojadovelho.com.br. É aquela clássica imagem do Mario montado no Yoshi com a sua capa ao ar. Indo até a página 24, que é a matéria de capa dessa edição número 7, nós nos deparamos com um review misturado com detonado e várias dicas de Super Mario World. Nas palavras da Videogame, Super Mario World ou Super Mario Bros 4 tem como personagem o velho e conhecido Mario do Nintendo de 8 bits. Só que, evidentemente, um jogo muito mais sofisticado. Esta versão para o Super Nintendo 16 bits apresenta muito mais recursos, novos movimentos, cenários surpreendentes e no melhor estilo das versões 8 bits. Músicas e efeitos sonoros excelentes, mas continua o mesmo Mario que todos amamos. E concluindo, de fato, nesta aventura, pouca coisa mudou na forma do jogo. Como nas outras versões, Mario e Luigi estão novamente às voltas com o terrível Koopa, que não se cansa de raptar a princesa Toad e tentar dominar o reino dos cogumelos. Mas os caminhos pelos 8 mundos e cada uma das cenas desses mundos apresentam muitas alternativas diferentes. São 92 fases, olha, há contradições, hein? São 92 fases a serem cumpridas até o final, caso o herói resolva passar todos os mundos. Mas claro, existe um caminho alternativo, muito mais rápido, e é exatamente esse que você vai conhecer agora. E aí eles listam os mundos, mostram um mapa lindão, uma foto do controle com todos os comandos. Eu também achava isso espetacular na época. Os jogadores ainda estavam iniciando a sua trajetória como gamer, alguns muito jovens, sem nunca ter um contato com os videogames, então quando se deparavam com as revistas da época, era importante ter esse conteúdo assim mais didático. Então tem uma foto do controle com a descrição do que cada botão faz no jogo, como movimentar, pular, usar as câmeras. E aí a revista segue dando várias dicas de como passar das fases mais difíceis, mostrando para que serve cada item, cada power-up, como coletar moedas, como derrotar os chefes, mundo por mundo, inclusive os castelos. Claro que não detalharam todas as fases, mas foi um trabalho incrível. Mas um dos destaques que eu acho dessa edição é a forma com que eles apresentaram o Yoshi. A gente já comentou aqui que ele tem alguns nomes diferentes de acordo com a região, como por exemplo, eu cresci chamando o Yoshi de Burrinha. E aqui na revista Videogame número 7, eles chamam o Yoshi de Dino. Nas palavras da Videogame, na sua jornada, Mario conta com um grande amigo, Dino, um simpático dinossauro. Encontra os ovos coloridos para contar com a ajuda dele. E segue chamando o nosso amigo Yoshi de Dino. E mostra todas as suas cores e versões. O jogo, nessa Videogame número 7 aí, conseguiu notas incríveis, mas com algumas ressalvas. Gráficos, 9. Músicas e efeitos, 10. Classificação geral, 9. Mas a dificuldade, só 6. Essa é a nota da Videogame. E esse foi um pequeno passeio pela história das revistas de videogame e do passado de Super Mario World. Um jogo
simples e profundo ao mesmo tempo, com gráficos estonteantes e sem muito exagero, jogabilidade divertida, muitas passagens secretas, difícil na medida certa e ponto de partida de muitos jogadores que começaram suas aventuras nos videogames com esse clássico do Super Nintendo, Super Mario World, que vocês acabaram de relembrar aqui no Jogo Velho. É isso aí, cara. Link pra comprar a revista no post também. Ficamos por aqui, valeu. Yahoo! Tchau! Mas aí, calma aí. Cara, eu tô tentando aqui. Eu tenho que fazer um xixi, calma aí, rapidinho. Agora complicou. Ele falou, calma aí, eu achei que ele ia fazer um super comentário, tá ligado? Tem que entrar no final do cast isso aí. Calma aí, eu tenho que fazer de lascar mesmo, viu? Cara, eu achei que ele ia vir com uma ideia mirabolante, tem que fazer um xixi. Não, o bom é que ele pede pra gente explicar a história. Eu achei que ele tava disposto a ouvir um negócio muito elaborado. Com 5 segundos ele sai se mijando. Eu acho que ele pediu pra gente enrolar, que era pra ele ir e a gente não perceber que ele tinha saído, sabia? Vamos gravar sobre um outro jogo enquanto ele não tá? Rista. Vai. Cara, eu joguei dia desses Rista. Eu achei bacaninha, assim, de mecânica, hein? Não, é legal, é bonito o jogo também. É bonito, às vezes nem parece jogo bonito. de Mega Drive, né? Não, eu já acho que você tá pegando um pouco pesado. Mas eu gosto do jogo. Graficamente ele é muito bonito. Quem tá eu pegando acho ele pesado, bonito, gente? a jogabilidade é mais ou menos. É um pouco complicado ele, eu achei, assim. Não é Mas tão eu nunca simples tinha de visto o jogar. cartucho original, assim. Vocês estão falando de quê? Eu também nunca Super vi o Mario original, World. não. Oi? Super Mario. Quem tá pegando pesado, gente? No podcast, gente? Sim. No quê? A gente. Caramba, a gente tá falando só bem. Continua aí. Me corrija se eu estiver errado. Ele começou como uma continuação direta do 3, inclusive lá ele se chama Super Mario Bros 3, né? 4. Ai, cara, que merda. Inclusive lá ele se chama Super Mario Bros 3, né? Caraca, de novo. Errou!